Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos analisar o ensaio escrito por T.S. Eliot, que é um grande escritor, um renomado escritor aí do século XX, que escreveu esse ensaio tratando sobre o que é um clássico, apresentando suas principais características, aquilo que ele considera como sendo as obras consideradas como sendo clássicas da literatura, E iremos analisar todo o texto, Será um vídeo, portanto, longo, então peço paciência e também aí um pouco da vontade, de querer entender o pensamento de T.S. Eliot sobre aquilo que ele considera como sendo clássico, Então, importante dizer um pouco sobre o próprio T.S. Eliot, E o nome dele é Thomas Stearns Eliot. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1965. Ele foi um grande escritor da sua época, E ele nasceu, na verdade, nos Estados Unidos. Depois ele se formou pela Universidade de Harvard. Ele teve aí vários títulos. Um deles, em 1948, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, sendo aí considerado como um grande poeta e expoente da sua época. Ele trabalhou também em editoras. Enfim, tem uma vasta e grande obra publicada, E é considerado, portanto, um dos maiores escritores do século XX, com vários poemas, vários textos aí. Então, o T.S. Eliot é muito conhecido no mundo anglo-saxônico, Aqui no Brasil, na América Latina, ele não é tão conhecido como lá, mas ele é considerado, portanto, aí um dos maiores autores que já passaram no século XX, que teve uma grandiosa obra. E nesse ensaio ele trata sobre o que é um clássico, E aqui ele fala que esse texto foi escrito em 1944, ainda quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então temos que entender um pouco desse contexto. Em 1944. E esse texto foi publicado em 1945 pela própria editora que ele participava, que é a Faber and Faber. E ele endereçou a ideia que ele fez, na verdade, aí uma alocução presidencial, no caso aqui, que foi dirigida à sociedade de Virgílio, a Virgil Society, ou seja, uma sociedade dedicada ao escritor romano latino antigo, Virgílio. Então, isso é importante ser notado, esses dois aspectos. A época, que é no caso aqui a época da Segunda Guerra Mundial, mas também é importante notar para quem se dirigia esse texto, para aqueles admiradores, aqueles membros dessa sociedade, a Sociedade Virgílio, ou Virgil Society. Por que isso é importante? Porque todo o texto dele vai girar em torno sobre a obra de Virgílio. Então, se você não leu ainda a obra, a Enéada, é bom dar uma pesquisada, até mesmo depois de assistir o vídeo, para entender que é uma obra fundamental da humanidade, considerado um clássico dos mais altos, E ele vai tratar muito sobre isso em comparação a outras obras. Eu não vou citar e falar sobre todas as obras que ele fala durante o texto, até porque senão ficaria muito longo esse vídeo. Então eu peço a paciência e a pesquisa, que caso você tenha interesse, conhecer as obras que ele vai citando ao longo do texto, É interessante dizer que o Thomas Stearns Eliot, ele foi muito conhecido, como eu mencionei, no mundo anglo-saxão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas aqui no Brasil teve aí aquele que tentou divulgar ou tentou traduzir da melhor forma possível os poemas e as obras de dramaturgia de Thomas Stearns Eliot, E foi justamente um acadêmico, o Ivan Junqueira, que é membro da Academia Brasileira de Letras, que foi jornalista, foi poeta, teve uma extensa bibliografia, escreveu vários livros, e ele foi considerado também um dos grandes poetas aí no Brasil, na época em que ele viveu, no século XX. Trabalhou junto com Otto Maria Carpo, trabalhou em várias enciclopédias, como por exemplo a Enciclopédia Barça, Enciclopédia Britânica do Brasil, Mirador, tem tantas outras enciclopédias que ele trabalhou, o Ivan Junqueira, e também foi membro da academia, como eu mencionei, além de ser tradutor do T.S. Eliot, Ele traduziu várias obras do T.S. Eliot, dentre elas o próprio texto que nós vamos analisar,
que trata sobre o que é um clássico, né? Então, o Ivan Junqueira, ele teve toda essa possibilidade aí de tratar sobre os poemas, que são poemas um pouco dificultosos, né, do T.S. Eliot, mas com toda a capacidade característica do Ivan Junqueira nesse sentido, ele tentou aí fazer com que a obra fosse o mais condizente possível com aquilo que Eliot queria passar. E o Ivan Junqueira, como eu mencionei, foi um grande amigo, né, do Otto Maria Carpo, trabalhando diretamente junto com ele. Inclusive o Ivan Junqueira escreveu o prefácio, né, dos ensaios escolhidos do Otto Maria Carpo, mostrando aqui a sua importância e o seu reconhecimento, né? E o Ivan Junqueira, como eu mencionei, foi membro da Academia de Letras e teve aí o seu lugar dentro do âmbito da literatura brasileira, né? O Ivan Junqueira também trabalhou junto com o Rubem Fonseca, né, na fundação lá no Rio de Janeiro. Então o Rubem Fonseca, que é também outro grande escritor, né, vencedor do Prêmio Camões, né, e tudo mais, e ambos, tanto o Rubem Fonseca quanto o Ivan Junqueira, promoviam de certa forma também aquela coleção do Mortimer Adler, né, que é essa coleção aqui que nós analisamos aqui no canal, que é uma coleção que reúne as grandes obras da civilização ocidental, né, porque está vinculada à Enciclopédia Britânica, que é justamente onde o Ivan Junqueira trabalhava. Então, eles promoviam, tanto é que eu tenho essa edição aqui, justamente que surgiu a divulgação nessa época, né, promovida por essas pessoas. Um exemplo aqui também o próprio Rubem Fonseca, né? Note aí que na estante dele, no lado esquerdo, tem a mesma coleção de livros que eu tenho aqui também, que é justamente essa coleção do Mortimer Adler, reunindo os grandes livros da civilização ocidental, que é uma obra realmente monumental. Então, fazendo aí toda essa análise para entender a importância aí do T.S. Eliot, né, como escritor britânico, no caso aqui dos Estados Unidos, mas naturalizado britânico, né, o Ivan Junqueira como membro da Academia de Letras, que deu importância ao T.S. Eliot, que era amigo do Rubem Fonseca, e ambos promoviam aí as obras clássicas propriamente. Então, agora passamos à leitura do texto propriamente e a análise, né? O que é um clássico segundo T.S. Eliot, né? O assunto do qual me dispus a falar resume-se apenas a esta pergunta: o que é um clássico? Não é uma pergunta nova. Há, por exemplo, um célebre ensaio de Sainte-Beuve, que nós já analisamos aqui no canal, tem um vídeo, né, sobre esse ensaio, com esse mesmo título, né? A pertinência de fazer essa pergunta, tendo em vista particularmente Virgílio, é óbvia. Qualquer que seja a definição que cheguemos, ela não pode excluir Virgílio. Poderíamos dizer com toda segurança que ela deve ser uma das que expressamente o levarão em conta. Mas, antes de prosseguir, gostaria de descartar alguns preconceitos e antecipar certos equívocos. Então, o que ele já inicia dizendo que é que o que é clássico é algo que um questionamento recorrente, é sempre feito. Sainte-Beuve já fez esse mesmo ensaio, escrito com o mesmo título, que é um clássico, e ele diz que, seja lá qual for a definição de clássico, tem que levar em consideração Virgílio. Então já deixa bem claro aí a preferência, considerando Virgílio como sendo um clássico propriamente, né? Ou seja, qualquer definição que for colocar clássico, Virgílio tem que ser considerado como clássico nessa definição, né? E aqui ele vai falar que vai tratar sobre outros temas, até mesmo preconceitos que decorrem disso. Enfim, como eu já mencionei, ele está se direcionando à Virgil Society, ou seja, a sociedade Virgílio, né, lá. Então, portanto, ele vai tratar com essa centralidade na obra de Virgílio. Não pretendo substituir ou proscrever qualquer uso da palavra clássico que uma utilização anterior haja tornado permissível. A palavra tem e continuará a ter diversos significados em diversos contextos. Interesso-me por um único significado em um único contexto. Então, a palavra clássico ela tem vários significados. Ele vai apenas tratar de um, no caso aqui o clássico no âmbito da literatura. Você pode utilizar a palavra clássico, por exemplo, para música, para, por exemplo, um jogo, né? Um jogo clássico, né? Entre dois times, ou mesmo uma música clássica. Enfim, existem várias formas de se utilizar a palavra clássico. Aqui ele vai analisar apenas um contexto, que é justamente nesse âmbito da literatura, né? E é justamente o que ele vai continuar falando aqui. Ao definir o termo nesse sentido, não me comprometo, daqui em diante, a não utilizar o termo em nenhum dos outros sentidos em que ele tem sido empregado. Se, por exemplo, eu concluir
que em alguma futura ocasião, ao escrever em discurso público ou numa palestra que deva utilizar a palavra clássico apenas para reconhecer um autor modelar em qualquer língua, empregando simplesmente como indicação da magnitude ou da permanência e da importância de um escritor em seu próprio campo de atividade, como quando falamos de The 50 Forms at Dominic, como um clássico da ficção entre os estudantes, ou do Handley Cross como um clássico no campo da caça. Ninguém deverá esperar que o esteja elogiando. Então ele está dizendo que ele vai estabelecer um conceito de clássico, mas ele não vai abandonar esse uso corriqueiro da palavra clássico. Até porque isso, ele vai dizer aqui, né, que é uma coisa normal de ser utilizado, né, não quer dizer que tendo uma definição em mente, ele vai utilizar só essa definição que ele está fazendo. Como eu mencionei, né, você pode utilizar, por exemplo, dizer, essa é uma obra muito boa, essa é uma obra clássica, no sentido de elogiar, é uma obra modelar, né, e não no sentido clássico do âmbito da literatura, que é o que ele vai fazer aqui. Então ele diz que existem vários significados, ele vai apenas atribuir um significado, mas que ele não vai deixar de usar os outros significados que tem a palavra clássico, né? E ainda, e há um livro muito interessante intitulado A Guide to the Classics, que ensina como ganhar a disputa do derby. Derby é um time de futebol, né? E aqui está dizendo um guia para os clássicos, ou seja, como ganhar os jogos dos clássicos de futebol. Né? Em outras ocasiões, permite-me considerar os clássicos, quer os das literaturas grega e latina, em toto, quer os maiores autores que se expressaram nessas línguas, conforme o contexto. Então, ou seja, os clássicos, pode-se dizer assim, a literatura greco-romana, né? Greco-latina. Né? E, finalmente, julgo que a avaliação do clássico que me proponho a fornecer aqui possa deslocá-la daquele terreno antitético entre clássico e romântico, uma dupla de termos que pertence à política literária e que, por essa razão, insufla os ventos da paixão, os quais peço a Eolo, nessa oportunidade, que guarde na sacola. Ou seja, ele diz que vai tratar sobre a palavra clássico, nesse tema específico quanto à literatura, não vai deixar de usar os outros termos, os outros significados que a palavra clássico tem, né? E não só isso, mas, por exemplo, ele também vai utilizar, ele diz, né, que a palavra clássico pode ser aplicada também à literatura greco-romana, né? E ele não vai entrar nessa disputa, né? Porque existe uma disputa literária entre clássico e romântico e tudo mais, né? Ele não quer entrar justamente nessa disputa porque é uma disputa muito apaixonada, né, e tudo mais. Então ele vai tentar fazer sua própria avaliação, né? Ou seja, ele não quer deslocar essa conceituação para esse conceito antitético, clássico e romântico. Por isso ele diz que peço a Eolo. Eolo é um deus, né, grego antigo, né, que controlava os ventos e tudo mais. Por isso ele coloca, né, peço ao deus dos ventos, no caso aqui, peço a Eolo, nessa oportunidade que guarde na sacola. Ou seja, guarde os ventos, guarde esses conflitos, ele não quer participar disso, né? Isso me conduz à próxima consideração. Segundo os termos da controvérsia clássico-romântica, considerar qualquer obra de arte clássica implica ou mais autoelogio ou o mais desdenhoso abuso, conforme a parte a que pertença. Isso implica certos méritos ou deleitos particulares, seja a perfeição da forma, seja o zero absoluto da frigidez. Mas desejo definir uma espécie de arte e não me interessa que ela seja absolutamente e em cada aspecto melhor ou pior do que qualquer outra. Enumerei certas qualidades que presumia fosse o clássico capaz de manifestar, mas não afirmo que se uma literatura for uma grande literatura, deve ter algum autor ou algum período em que todas essas qualidades se manifestem. Se, como suponho, todas elas se encontram em Virgílio, com relação ao qual não cabe assegurar que seja o maior poeta de todos os tempos, tal afirmação acerca de qualquer poeta me parece espatafúrdia, não é de certo correto afirmar que a literatura latina seja maior do que qualquer outra. Então, o que ele já diz, né? Que ele não quer entrar nesse mérito, né, do clássico, porque há essa disputa, né? Quando você diz que uma obra é romântica, né, por exemplo, você vai dizer que uma obra ela é romântica e ela é considerada um clássico.
ou você vai utilizar a obra clássica com outro significado. E isso há uma grande disputa, né? E o abuso do uso da palavra clássico gera essas disputas, né? E aqui ele está dizendo que ele vai apenas enumerar qualidades, ele vai tentar definir uma espécie de arte, né? E não entrar nesses méritos conceituais que eu já mencionei que tem esses conflitos. Então essa é a ideia dele, né? Enumerar certas qualidades que presumiria fosse o clássico capaz de manifestar, né? E ele ainda coloca aqui ainda que certas características do clássico encontram-se em Virgílio, né? Com relação a qual não cabe assegurar que ele seja o maior poeta de todos os tempos. Ou seja, embora Virgílio seja considerado um grande clássico para o Eliot, ele não pode ser considerado como o maior de todos, né? Não, ele não coloca como sinônimo o âmbito de dizer que é clássico e ser o melhor de todos, né? Ele diz que isso seria uma afirmação que não seria correta, seria sem lógica afirmar isso, né? Então, continuando aqui. Não devemos considerar como defeito de nenhuma literatura se nenhum autor ou nenhum período for rigorosamente clássico, ou se, como ocorre na literatura inglesa, o período que mais se ajusta à definição clássica não é o maior. Penso que essas literaturas, das quais a inglesa é uma das mais ilustres, na qual as virtudes clássicas se acham dispersas entre vários autores e diversos períodos, poderiam ser perfeitamente as mais ricas. Cada língua tem seus próprios recursos e as suas próprias limitações. As condições de uma língua e as condições da história do povo que a fala poderiam colocar fora de questão a expectativa de um período clássico ou de um autor clássico. Esse não é, em si mesmo, senão um assunto mais para a tristeza do que para a congratulação. Então, o que ele está dizendo quanto ao período, né? Que muitas pessoas dizem que existem períodos específicos, que são chamados períodos clássicos, né? Por exemplo, aí temos que alguns consideram que a França de Luís XIV seria o período clássico da França, então, portanto, as obras daquela época seriam as obras clássicas, né? Outros consideram um determinado período da Grécia Antiga, né, como sendo a época clássica da literatura grega antiga, ou, por exemplo, a época clássica da época de Roma, né, que é justamente aquela época de César, né, do imperador Augusto, né, de Virgílio, de Cícero. Enfim, ele está dizendo aqui que esse tipo de conceituação não deve ser levada em consideração, embora seja mais importante, seria interessante saber dessas épocas, mas ele diz que ele não vai levar em si a consideração quanto a isso, né? Porque ele diz que, por exemplo, que a Inglaterra, embora, segundo Eliot, não tenha propriamente os clássicos nessa definição, ela teve seus grandes autores, seus brilhantes autores em várias épocas determinadas. E ele diz ainda que é apenas algo para se lamentar se um determinado país não tem um período considerado como clássico, ou seja, um período de ouro, de grande prosperidade, etc., né? Ocorre que a história de Roma foi tão grande, o caráter da língua latina tão poderoso, que em determinado momento um único poeta estritamente clássico tornou-se possível, embora devêssemos nos lembrar de que isso exigiu que tal poeta e toda uma vida de trabalho da parte desse poeta extraísse a obra clássica a partir da matéria de que dispunha. E naturalmente Virgílio não pôde saber que aquilo era o que ele estava fazendo. Ele foi, se algum poeta chegou a ser um dia, agudamente consciente do que estava tentando fazer. A única coisa que não pôde almejar, ou não sabia que estava fazendo, foi escrever uma obra clássica, pois é somente graças a uma compreensão tardia e em perspectiva histórica que um clássico pode ser reconhecido como tal. Então ele diz aqui, né, Virgílio não sabia que estava escrevendo um clássico. Né? O autor clássico ele não sabe que está escrevendo uma obra clássica, simplesmente escreve, né, com toda a vontade, com todo o sentimento, com toda a técnica que ele utiliza, mas simplesmente ele queria escrever, ele sabia o que ele queria escrever, mas a ideia de clássico para ele, logo aí você percebe no último parágrafo, é que ela é feita com a perspectiva histórica, ou seja, com o passar do tempo, né, um clássico ele vai sendo aí reconhecido como tal, com a passagem do tempo por outras pessoas ao longo do tempo. Então, uma característica que já do clássico propriamente, né, não é necessariamente o tempo em que ela foi concebida, porque ele diz, né, no parágrafo anterior, né, que as obras podem ser clássicas ao longo de determinados períodos separados, mas ele diz que aqui justamente coube a Virgílio, um poeta, e um determinado tempo, né, uma história determinada, um período interessante que ele concebeu aí obras magistrais que podem ser consideradas como clássicas, né?
Se houvesse uma palavra em que pudéssemos nos fixar, capaz de sugerir o máximo do que pretendo dizer com a expressão um clássico, essa seria maturidade. Distinguirei entre o clássico universal, como Virgílio, e o clássico que permanece como tal apenas em relação à literatura de sua própria língua, de acordo com a concepção de vida de um determinado período. Um clássico só pode aparecer quando uma civilização estiver madura, quando uma língua e uma literatura estiverem maduras, e deve constituir a obra de uma mente madura. E a importância dessa civilização e dessa língua, bem como a abrangência da mente do poeta individual, que proporcionam a universalidade. Definir maturidade sem admitir que o ouvinte já sabia o que isso significa é quase impossível. Então aqui ele já apresenta características sobre a definição do que ele considera como sendo um clássico. Ele diz aqui que existem então dois tipos de clássico, né? O clássico universal, que é o Virgílio, ou seja, o clássico que se aplica a uma universalidade de países, de pessoas, e o clássico que está relacionado à literatura da própria língua, aquele que está relacionado a determinado período e determinado grupo, no caso, determinado país. Então, note que existe essa diferença. O clássico, né, com A maiúsculo, Virgílio, e os outros clássicos que estão aí de outros países, e são vinculados à história, né, daquele país, da própria língua, etc., a literatura em geral. E ele coloca como característica, né, um clássico só pode aparecer quando a civilização estiver madura. Primeira característica, quando a língua e uma literatura estiverem maduras. E deve constituir a obra de uma mente madura. Então, uma civilização madura, uma literatura e língua maduras, e ainda uma pessoa madura, completamente madura, que possa fazer essa obra. Então, no sentido de maturidade aqui, né? E aí ele coloca, né, a importância dessa civilização e dessa língua, bem como a abrangência da mente do poeta individual, que proporciona universalidades. Então, uma vez que a maturidade dessa civilização, a maturidade desse escritor e a maturidade linguística, ela é tão importante que ela se torna universal. Né? Agora, quanto a definir o que é essa tal da maturidade, por que essas obras clássicas têm que ter a maturidade? Ele coloca, definir maturidade sem admitir que o ouvinte já saiba o que isso significa é quase impossível. Ou seja, definir maturidade é algo difícil, porque se você não tem maturidade, você não sabe o que é. Né? É algo bem complexo, né? Permitam-nos dizer, portanto, que se estivermos adequadamente maduros e formos pessoas educadas, poderemos reconhecer a maturidade numa civilização e numa literatura, do mesmo modo como fazemos em relação aos outros seres humanos que encontramos. Tornar o significado da maturidade realmente compreensível, na verdade, até mesmo torná-lo aceitável, para o imaturo é quase impossível. Mas se formos maduros, reconheceremos de imediato a maturidade, ou viremos a reconhecê-la graças a um relacionamento mais íntimo. Nenhum leitor de Shakespeare, por exemplo, pode se enganar ao reconhecer progressivamente, enquanto ele próprio cresce, o gradual amadurecimento da mente shakespeariana. Até mesmo o mais medíocre leitor pode perceber o rápido desenvolvimento da literatura e do drama elisabetanos como um todo, da primitiva crueza tudo às peças de Shakespeare, e captar um declínio na obra dos sucessores deste último. Então ele está dizendo aqui que para saber o que é maturidade é algo impossível se você for imaturo. A maturidade ela vem com o tempo, ela vem com a experiência de vida, ela é algo que você simplesmente tem. Né? Não necessariamente que a maturidade esteja vinculada à idade, né? Porque existem pessoas que têm uma maturidade precoce, mas que a maturidade simplesmente a pessoa tem e ela percebe isso. E ele diz que não é necessário muito esforço para perceber que com a obra de Shakespeare, por exemplo, existia uma maturidade, existia aí algo especial naquelas obras de Shakespeare, algo que não é visto nas obras posteriores. Por isso há esse destaque aí de uma obra que é considerada como sendo clássica, né? Então, para uma pessoa imatura, é impossível saber o que é maturidade. Né? E por isso ele dá essa definição. Maturidade, né, é aquilo que as pessoas simplesmente têm e que o imaturo não tem. Né? Podemos também observar, a partir de uma epidérmica familiaridade, que as peças de Christopher Marlowe revelam uma maturidade mental e estilística superior às das peças que Shakespeare escreveu na mesma época. É importante especular que, se Marlowe tivesse vivido tanto quanto Shakespeare, seu desenvolvimento poderia ter continuado no mesmo ritmo, mas não o creio,
pois observamos que certas mentes amadurecem antes de outras, da mesma forma como verificamos que aquelas que amadurecem muito cedo nem sempre vão muito longe. Suscita essa questão como lembrete. Primeiro, porque o mérito da maturidade depende do mérito daquele que amadurece. Segundo, porque saberemos quando estivéssemos preocupados com a maturidade de determinados escritores e com a relativa maturidade de períodos literários. Então ele está dizendo aqui que a maturidade ela vem para algumas pessoas com uma maior rapidez, né? Isso não quer dizer necessariamente que ela vai se manter como sendo um exemplo, algo digno de se tornar um clássico, né? Como ele dá o exemplo aqui do Christopher Marlowe, né? Que tem uma maturidade mental, estilística superior até mesmo, mas que ele não chega tanto ao nível do Shakespeare, né? Embora se o Christopher Marlowe tivesse vivido mais, talvez ele tivesse alcançado um pouco do nível do Shakespeare aí, né? Então ele dá essa ideia de que essa maturidade ela não pode ser atingida por aquele que é imaturo, porém algumas pessoas nascem ou se desenvolvem mais cedo, né, com a maturidade, e outras não. Então depende muito, né? É uma coisa meio relativa aí também, né? Então essa questão como um lembrete, né? Primeiro porque o mérito da maturidade depende do mérito daquele que amadurece, né? Ou seja, a obra ser madura ou não depende do amadurecimento de quem escreve, né? E porque saberíamos quando estivéssemos preocupados com a maturidade de determinados escritores e com a relativa maturidade de períodos literários. Um escritor que tenha individualmente um espírito mais maduro poderá pertencer a um período menos maduro do que outro, de modo que, desse ponto de vista, sua obra será menos madura. A maturidade de uma literatura é um reflexo da sociedade dentro da qual ela se manifesta. Um autor individual, especialmente Shakespeare e Virgílio, pode fazer muito para desenvolver sua língua, mas não pode conduzir essa língua à maturidade, a menos que a obra de seus antecessores a tenha preparado para o seu retoque final. Por conseguinte, uma literatura amadurecida tem uma história atrás de si, uma história que não é apenas uma crônica, um acúmulo de manuscritos e textos dessa espécie, mas uma ordenada, embora inconsciente, evolução de uma língua capaz de realizar suas próprias potencialidades dentro de suas próprias limitações. Então, o que quer dizer isso, né? Que existe aí uma maturidade também relativa à própria sociedade, relativa ao próprio meio em que aquele escritor vive, né? Então, ele coloca, né, um escritor que tem individualmente um espírito mais maduro, ele poderá pertencer a um período menos maduro. Então, isso quer dizer que isso também irá diminuir um pouco a maturidade da própria obra, porque existe uma necessidade de maturidade linguística também, né? Ou seja, uma maturidade da língua em que aquele autor escreve. Então, se aquela língua não está madura propriamente, né, e aquele autor, embora tenha sido brilhante naquela época, aquela obra também ela irá perder muito com isso, né? Então, ele coloca que é necessário um acúmulo de escritos anteriores naquela língua, é necessário aí toda uma história daquela língua sendo desenvolvida, né? O acúmulo de manuscritos que ele coloca aqui, né? Então, isso é necessário para se formar um clássico, essa ordenação de escritos anteriores à própria obra que vai ser concebida, né? Ou seja, é uma evolução de uma língua capaz de realizar suas próprias potencialidades dentro de suas próprias limitações. Cumpre observar que uma sociedade e uma literatura, do mesmo modo que um ser humano como indivíduo, não amadurecem necessariamente, de maneira idêntica e corrente em cada um de seus aspectos. A criança precoce é quase sempre, em alguns óbvios sentidos, tola para a sua idade em comparação com as crianças comuns. Há algum período da literatura inglesa que possamos qualificar de plenamente maduro em sua abrangência e equilíbrio? Não penso assim, e como repetirei mais tarde, espero que não seja assim. Não posso dizer que algum poeta da língua inglesa haja se tornado, no curso de sua vida, um homem mais maduro do que Shakespeare. Não podemos sequer dizer que algum poeta tenha feito tanto para tornar a língua inglesa capaz de exprimir o mais sutil pensamento ou as mais refinadas nuances de sentimento. Então, ele está falando aqui sobre a maturidade da relação da sociedade e da literatura, né? Ou seja, da mesma forma que, do mesmo modo que um ser humano, como indivíduo, eles não amadurecem necessariamente de forma idêntica, né? Ou seja, a sociedade e a literatura amadurecem de formas diferentes, né? Então, não é necessariamente idêntica, né? Pode existir, por exemplo, um escritor que é amadurecido em uma época que não é madura suficiente,
pode existir uma sociedade madura com escritores que não são maduros, né? Então há essa ideia de fazer uma comparação, né, para se qualificar esses autores também, né? E ele diz aqui, né, que ele não consegue dizer que existe um poeta da língua inglesa que havia se tornado, por exemplo, mais maduro no sentido de se tornar poeta como Shakespeare, né? Não podemos nem sequer dizer que algum poeta tenha feito tanto para tornar a língua inglesa capaz de exprimir aí tudo aquilo relacionado ao pensamento sutil, etc., né? Então há essas relações aí que ele deixa bem claro do amadurecimento da língua e da sociedade, né? Todavia, não podemos senão sentir que uma peça como Way of the World, de Congreve, é, em certo sentido, mais madura do que qualquer das peças de Shakespeare, mas apenas quanto a esse aspecto, já que ela reflete uma sociedade mais madura, ou seja, uma maior maturidade de costumes. A sociedade para a qual Congreve escreve era, do nosso ponto de vista, vulgar e bastante grosseira. No entanto, ela está mais próxima de nós do que a sociedade dos Tudor. Talvez por essa razão a julguemos com maior severidade. Não obstante, era uma sociedade mais polida e menos provinciana. Sua mentalidade era mais superficial, sua sensibilidade mais tacanha, descumpriu algumas promessas de maturidade, mas realizou outras. Assim, a maturidade da mente devemos acrescentar à maturidade dos costumes. Então, dois tipos de maturidade que ele coloca. Maturidade da mente, que é quando o próprio escritor está desenvolvido como pessoa para se escrever e escrever aquela própria obra, e a maturidade dos costumes, né? Da própria época em que ele vive, do próprio ciclo, da própria sociedade em que ele vive, ele torna aquela obra mais madura também, né? Então tem que ser levado esses dois aspectos em consideração quando for avaliar uma obra clássica e um autor clássico, né? O avanço em direção à maturidade da língua é, creio eu, mais facilmente reconhecido, mais rapidamente apreciado no desenvolvimento da prosa do que no da poesia. Ao considerarmos a prosa, perturbam-nos menos as diferenças individuais de grandeza e aclinamos-nos antes a buscar uma aproximação com um padrão comum, um vocabulário comum e uma estrutura fraseológica comum. Na verdade, é a prosa que, com maior frequência, se distancia mais desses padrões comuns que é individual ao extremo, de modo que somos capazes de admitir uma prosa poética. Então ele diz aqui, né, quanto ao avanço em direção à maturidade, é mais fácil, né, perceber o desenvolvimento da prosa do que na poesia, né, porque há uma facilidade aí em termos de vocabulário comum, a questão fraseológica. Então, em textos escritos em prosa, ele vai conseguir identificar aí essa maturidade, né, linguística. Numa época em que a Inglaterra já realizara milagres em poesia, sua prosa era relativamente matura, desenvolvida o bastante para certos propósitos, mas não para outros. Nessa mesma época, quando a língua francesa já oferecera pequenas promessas de poesia tão grandes quanto as que se descortinavam em inglês, a prosa francesa era muito inglês, né? E a prosa francesa era muito mais madura do que a inglesa. Só dispomos de um ou outro escritor tudo para compará-los a Montaigne, e o próprio Montaigne, como estilista, é apenas um precursor, e seu estilo não amadureceu bastante para atender às exigências francesas do que fosse um clássico. Nossa prosa estava pronta para algumas tarefas antes que pudesse competir com outras. Um Malory poderia aparecer muito antes de um Hooker, e um Hooker antes de um Hobbes, e um Hobbes antes de Addison. Então ele está dizendo aqui que enquanto a França estava evoluída no âmbito da prosa, né, dos textos em prosa e até mesmo na poesia, os ingleses não estavam tão evoluídos nesse sentido, a ponto de terem considerados aí clássicos, né? Ele coloca, por exemplo, também, nessa mesma época, até mesmo entre os franceses, Montaigne era alguém que ainda estava no estilo de amadurecer ainda, né? Então ele coloca aqui, nessa mesma época que a Inglaterra estava começando, né, a ter a prosa e ainda era de certa forma imatura, a França estava também desenvolvendo ainda seus textos, né, e oferecia algumas promessas de algo que poderia ser grandioso quanto à poesia propriamente, né? E aqui ele ainda dá um exemplo aqui, né? O Mary poderia aparecer muito antes de Hooker, e o Hooker antes de Hobbes, e o Hobbes antes de Addison, né? Colocando aqui que nossa prosa estava pronta para alguma tarefa antes que pudesse competir com outras, né?
quaisquer que sejam as dificuldades que tenhamos ao aplicar tais padrões à poesia, é possível observar que o desenvolvimento de uma prosa clássica é o desenvolvimento em direção ao estilo comum. Por isso, não pretendo dizer que os melhores escritores sejam indistinguíveis entre si. As diferenças e características essenciais permanecem, e não é que as diferenças sejam menores, mas se tornam mais sutis e refinadas para um paladar sensível. A diferença entre a prosa de Addison e a de Swift será registrada como a diferença entre duas safras de vinho por um connoisseur, num período de prosa clássica. O que encontramos não é uma simples convenção comum de escrita, como o estilo comum dos que redigem os artigos de fundo dos jornais, mas uma comunidade de gosto. Ou seja, ele diz aqui que é possível fazer comparações entre escritores, mas é possível identificar aqueles que são considerados como sendo, de certa forma, clássicos através da comunidade do gosto. O que ele quer dizer com isso? Que existe certo padrão para a escrita nos jornais, por exemplo, certo estilo próprio de redação dos jornais. Isso não quer dizer necessariamente que o clássico vá seguir também um estilo padrão, embora exista vocabulário, existe estilo, existe fraseologia própria do clássico em relação ao tempo em que ele vive, mas isso não é necessariamente uma característica. E é possível distinguir um clássico, uma obra grandiosa em relação às outras, tal como você utiliza o paladar para descobrir uma diferença, dentro dessa ideia de paladar sensível, vai para perceber o que é considerado uma obra grandiosa. Isso é mais uma questão de comunidade de gosto. Ainda continua. A época que precede uma época clássica poderá revelar tanto a excentricidade quanto a monotonia. A monotonia porque os recursos da língua não foram ainda explorados, e a excentricidade porque ainda não há nenhum padrão genericamente aceito, caso seja verdade que se possa chamar de excêntrico aquilo que não está no centro. Seus textos poderão ser, ao mesmo tempo, pedantes e licenciosos. A época que se segue a uma época clássica pode também revelar excentricidade e monotonia, porque os recursos da língua, pelo menos para aquele tempo, foram esgotados, e excentricidade porque a originalidade se torna mais valorizada do que a correção, mas a época na qual encontramos um estilo comum será uma época em que a sociedade já cristalizou o momento de ordem e de estabilidade, de equilíbrio e de harmonia, assim como a época que manifesta os maiores extremos de estilo individual será uma época de maturidade ou de sensibilidade. Então aqui ele dá essa noção, quando é uma época clássica, entre dois tempos. Antes da época clássica, quando que existe essa imaturidade em relação à língua, em relação ao próprio vocabulário, existe essa ideia de que ele coloca monotonia, que os recursos linguísticos não foram ainda estabelecidos, bem explorados, e essa excentricidade pela falta justamente de um centro. Na época clássica há um centro, há um bom vocabulário, há uma língua desenvolvida. E depois da época clássica, são os 3 períodos, volta-se ao mesmo esquema também, porque há uma excentricidade, uma monotonia em relação aos recursos linguísticos. Pode-se presumir que a maturidade da língua acompanha a maturidade da mente e dos costumes. Podemos admitir que a língua tangencia a maturidade no momento em que os homens adquiram um sentido crítico do passado, uma confiança no presente e nenhuma dúvida quanto ao futuro. Em literatura, isso significa que o poeta está consciente de seus antecessores e que estamos conscientes dos antecessores que pulsam por detrás de sua obra, assim como podemos estar conscientes dos traços ancestrais numa pessoa que é, ao mesmo tempo, única e individual. Os antecessores deveriam ser, eles próprios grandes e dignos, mas suas realizações devem ser de tal ordem que sugiram recursos ainda não desenvolvidos da língua, não de modo a intimidar os escritores mais jovens, com o temor de que tudo que possa ser feito já foi feito em sua língua. O poeta, é claro, numa época madura, pode ainda obter estímulo a partir da esperança de que esteja fazendo algo que seus antecessores não fizeram. Pode até mesmo rebelar-se contra estes, como um adolescente promissor pode insurgir-se contra as ciências, os hábitos e as maneiras de seus pais. Mas, retrospectivamente, podemos observar que ele é herdeiro de suas tradições, o que preserva as características familiares.
e que sua diferença de comportamento é uma diferença dentro das circunstâncias de uma outra época. E por outro lado, assim como observamos às vezes certos homens cujas vidas foram eclipsadas pela fama dos pais ou dos avós, homens dos quais qualquer relação de que foram capazes parecem comparativamente insignificantes, também uma época tardia da poesia pode ser conscientemente incapaz de competir com sua ilustre ancestralidade. O que ele está dizendo aqui? Da importância de se valorizar as obras anteriores, né? Aquele que é um grande clássico, né? Ele sempre está relacionado com as outras obras do passado, com os grandes escritores anteriores a ele. Evidentemente que um grande escritor ele pode tentar se rebelar, mas ele está sempre atrelado a essa ancestralidade, a esses antecessores. Mesmo o estilo dele, a prosa dele, tudo sendo diferente em muitos aspectos, ele ainda assim estará vinculado até mesmo por uma relação própria dos clássicos, né? Embora tenha que se dizer que essa rebeldia de um escritor mais recente em relação aos anteriores é mais uma questão da própria época, do estímulo da época, do que propriamente aí alguma característica. Então ele diz então que há essa relação de ancestralidade, de relação da obra do presente, da obra do momento com relação às obras anteriores. Então é bem interessante essa característica, né? Essa é uma realização que há uma comparação aí de significados entre essas características. São características familiares de obras do momento em relação às obras anteriores, né? Então ele coloca, né, parecem comparativamente insignificantes. Também uma época tardia da poesia pode ser conscientemente incapaz de competir com sua ilustre ancestralidade. Em muitos aspectos, uma obra que é mais recente, ela pode até mesmo tentar competir com a sua própria ancestralidade, até mesmo falhar em relação a isso, porque as obras antigas podem ser tão brilhantes que podem ofuscar as obras futuras, né? Em se tratando aí, de se considerar obras clássicas, né? Encontramos poetas dessa estirpe no final de qualquer época, poetas com uma noção apenas do passado ou, alternativamente, poetas cuja esperança no futuro repousa na tentativa de renunciar ao passado. A persistência da criatividade em qualquer povo consiste, consequentemente, na manutenção de um equilíbrio coletivo entre a tradição no sentido mais amplo, a personalidade coletiva, por assim dizer, consubstanciada na literatura do passado, e a originalidade da geração que se encontra viva. Então há essa relação dessa tradição, desse sentimento coletivo, né, dessa personalidade coletiva, desse acúmulo, né, de obras de grandes escritores que foram feitos ao longo do tempo, e a originalidade da geração que se encontra viva. Então há essa relação aí que deve ser levada em consideração, né? E ele coloca mesmo que esses poetas que são encontrados no final de cada período, normalmente eles estão atrelados aos próprios escritores anteriores, né? Não podemos considerar a literatura da era elisabetana, em que pesa sua grandeza, inteiramente madura. Não podemos considerá-la clássica. Nenhum íntimo paralelismo pode ser traçado entre o desenvolvimento das literaturas grega e latina, pois essa tinha aquela atrás de si. Tampouco podemos esboçar um paralelismo entre ambas e qualquer literatura moderna, pois as literaturas modernas têm tanto a latina quanto a grega em suas origens. Na Renascença, há uma precoce aparência de maturidade que foi herdada da Antiguidade. Estamos cônscios de uma aproximação mais íntima da maturidade com Milton. Então o que ele está dizendo aqui? Que existe uma maturidade propriamente da literatura, e ele não considera que é o período da Rainha Elizabeth, né, que foi o período de Shakespeare e de grandes escritores, como sendo um período clássico. Por quê? Para ser um período clássico para ele, era necessário que existisse uma literatura anterior, né? E os escritores modernos, a partir do Renascimento, eles tinham como literatura anterior os gregos e os latinos. Então por isso que ele considera a literatura latina como tendo um antecessor e portanto seria a obra clássica propriamente, por ter essa maturidade de antecessores, desses paralelos que podem ser feitos entre as obras anteriores, né? Ele coloca que só chegou a atingir um pouco dessa maturidade em relação ao escritor, né, o Milton. Milton se encontrava numa posição mais favorável para desenvolver um sentido crítico do passado na literatura inglesa, do que seus grandes antecessores.
Ler Milton é confirmar o respeito pelo gênio de Spenser e a gratidão a Spenser por haver contribuído para que o verso de Milton se tornasse possível. Todavia, o estilo de Milton não é um estilo clássico. É o estilo de uma língua ainda em formação, o estilo de um escritor cujos mestres não foram ingleses, mas latinos, e em menor escala, gregos. Isso, creio eu, parafraseando o que disseram Johnson e depois Landor quando se queixavam de que o estilo de Milton não era inteiramente inglês, permitam-nos modificar esse julgamento dizendo desde já que Milton fez muito para desenvolver a língua. Então, ele está dizendo aqui que nem mesmo John Milton era uma obra clássica, porque a língua não estava desenvolvida e, apesar disso, ele utilizava padrões e técnicas, né, relacionadas à literatura grega romana. Então, ele diz, né, que crítica do passado aqui na literatura inglesa nesse sentido, né, ele não considera Milton como sendo um clássico justamente por isso, porque a língua estava em processo de desenvolvimento, embora o próprio John Milton tenha contribuído para que essa língua se desenvolvesse. Mas para ele, para o T.S. Eliot, ele diz que é necessário existir mestres para determinada obra, mestres anteriores. E ele diz que não existia mestres ingleses, e sim mestres da literatura greco-latina para John Milton. Por isso ele não seria um clássico, né? Um dos indícios do avanço em direção ao estilo clássico é um desenvolvimento que tem em mira a maior complexidade da frase e da estrutura da oração. Tal desenvolvimento é visível em uma única obra de Shakespeare, quando rastreamos seu estilo das primeiras às últimas peças. Podemos mesmo dizer que em suas derradeiras peças ele vai tão longe quanto possível rumo à complexidade dentro dos limites do verso dramático, os quais são mais restritos do que os de outros gêneros. Mas a complexidade para seu próprio bem não constitui um objetivo adequado. Seu propósito deve ser, antes de mais nada, a expressão concisa das mais delicadas nuances da emoção e do pensamento. E, em segundo lugar, a introdução de maior apuro e variedades musicais. Então, aqui ele dizendo que Shakespeare também não seria um clássico propriamente, né, porque ele seria um clássico se ele estivesse dentro dessa ideia do avanço, do desenvolvimento, da maior complexidade da frase, da maior complexidade da estrutura da oração. Shakespeare teve essa complexidade, mas ele diz que só é visível em uma única obra de Shakespeare tudo isso, né? Então é necessário uma complexidade da frase, da estrutura da oração, né? E não era necessariamente o objetivo de Shakespeare, né? Porque o objetivo aí não constituiu, né, um objetivo adequado, né? Ou seja, o propósito de ser, né, de antes de mais nada, a expressão concisa das mais delicadas nuances da emoção. Quando o autor parece haver perdido, em seu amor à estrutura elaborada, a capacidade de dizer qualquer coisa de modo simples, quando seu apego ao modelo torna-se tal que ele diz coisas afetadamente no momento em que o melhor seria dizê-la com simplicidade, limitando assim seu espectro de expressão, o processo de complexidade deixa de ser inteiramente benigno. E o escritor começa a perder o contato com a linguagem falada. Então ele está dizendo aqui que se você utiliza muita complexidade na escrita, e essa complexidade começa a ser muito utilizada, e isso acaba atrapalhando a ideia da simplicidade, ou seja, quando você utiliza a complexidade quando podia utilizar a simplicidade, isso não vai ser interessante, né? Não vai qualificar aquela obra como um sendo clássico, né? Ou seja, se ele perder essa noção da estrutura e ser apenas um estruturalista, né? No sentido de apenas se preocupar com a estrutura, com a língua mais arcaica ou com a língua mais complexa, né? Isso vai afetar a própria obra, né? Porque ele vai estar apegado mais à forma, mais ao modelo do que ao próprio conteúdo, né? Ou seja, ele tem que dizer as coisas também com simplicidade, né? Limitando aí seu espectro de expressão, né? Então, não é bom um processo de complexidade quando ele abandona a simplicidade necessária, a simplicidade da comunicação propriamente. Não obstante, como o verso se desenvolve nas mãos de um poeta após o outro, ele transita da monotonia à variedade, da simplicidade à complexidade. E quando declina, caminha outra vez em direção à monotonia, embora possa perpetuar a estrutura formal a qual o gênio dá vida e significado. Vocês julgarão por si mesmos até que ponto essa generalização é aplicável aos antecessores e seguidores de Virgílio. Podemos todos observar essa monotonia secundária nos imitadores de Milton durante os séculos XVIII. Ele mesmo nunca é monótono.
E aí chega um tempo em que uma nova simplicidade, até mesmo uma relativa crueza, poderá ser a única alternativa. Então ele diz esse modelo, né? Existe essa simplicidade dos clássicos própria deles, né? Que é uma complexidade dentro da simplicidade. Eles dizem o que tem que dizer, utilizando o melhor da língua da sua época, e os escritores posteriores a ele não conseguem atingir essa simplicidade porque eles se apegam demais à forma e vão à monotonia. Então, ser complexo demais pode não significar algo necessariamente positivo, né, como ele coloca. Depois de haver muita monotonia, surge outro escritor que vai apelar à simplicidade, portanto formar um clássico, né? Então vocês anteciparão a conclusão em direção à qual estou caminhando, que as virtudes do clássico, que até agora mencionei, a maturidade mental, ou seja, a maturidade do próprio indivíduo enquanto pessoa também, no seu estilo, na sua forma de escrever, maturidade dos costumes, né, no sentido aí de ser os costumes da própria sociedade em que ele vive, maturidade da língua e perfeição de estilo comum, são mais fáceis de serem comprovados na literatura inglesa do século XVIII e na poesia, mais na poesia de Pope, né, Alexander Pope, que é considerado um dos grandes poetas aí, né? Se isso fosse tudo o que eu tivesse a dizer sobre o assunto, de certo não seria novo, e nem valeria a pena dizê-lo. Consistiria apenas em propor uma escolha entre dois erros, a qual os homens já chegaram. O de que o século XVIII é o mais refinado período da literatura inglesa, o outro, o de que a ideia clássica deveria estar inteiramente desacreditada. Ou seja, há duas opções aqui que ele não quer necessariamente entrar em dizer se a literatura inglesa teve o seu auge com literatura clássica no século XVIII, ou simplesmente dizer que não existe necessariamente uma ideia de clássico, né? Aqui ele coloca uma parte importante. Minha opinião pessoal é a de que não possuímos na língua inglesa nenhuma época clássica, nem qualquer poeta clássico, de que, quando observamos porque a situamos, é essa. Não temos a mais leve razão para nos aborrecermos, mas que, apesar disso, devemos manter o ideal clássico diante de nossos olhos, porque nos cumpre mantê-lo e porque o gênio inglês da língua tem tido outras coisas a fazer do que realizá-lo. Não podemos nos dar o luxo nem de rejeitar, nem de subestimar a época de Pope. Não podemos encarar a literatura inglesa como um todo, ou visar corretamente o futuro, sem uma apreciação crítica do nível em que as virtudes clássicas estão exemplificadas na obra de Pope. E isso significa que, a menos que sejamos aptos a desfrutar a obra de Pope, não podemos chegar a compreender plenamente a poesia inglesa. Então ele dá uma grande importância a Alexander Pope, né, como sendo um grande poeta, mas ele diz aqui, né, logo no início, minha opinião pessoal é de que não possuímos uma língua inglesa, na língua inglesa, uma época clássica, nem qualquer um poeta clássico, embora ele considere o alto nível de Alexander Pope, né? Mas isso não é algo para se aborrecer. Ou seja, ele diz, nós não temos clássicos na literatura inglesa, mas não deve se aborrecer. Deve-se sempre ter em vista o ideal clássico, né? As virtudes que uma obra clássica é capaz de ser propriamente. E com isso nós podemos observar Alexander Pope, que tem algumas dessas virtudes, né? E é absolutamente óbvio que a cristalização das virtudes clássicas em Pope só foi obtida por alto preço, ou seja, mediante a exclusão de algumas das maiores potencialidades do verso inglês. Mas, em certa medida, o sacrifício de algumas potencialidades para consubstanciar outras é uma condição da criação artística, como é a condição da vida em geral. O homem, em vida, se recusa a sacrificar algo para ganhar outra coisa em troca. Acaba na mediocridade ou no fracasso, embora, por outro lado, haja o especialista que se sacrificou muito por quase nada, ou aquele que tem tolerado a tal ponto o especialista que nada tem a sacrificar. Mas na Inglaterra do século XVIII temos um motivo para perceber que muito mais se perdeu. Então está dizendo aqui que há sempre essa relação, né, da cristalização das virtudes aí, na obra de Pope, né, mas há essa ideia de que alguns autores foram excluídos na escolha das obras clássicas. Isso é feito, né? É necessário verificar as virtudes em determinada obra e excluir aquelas outras obras que não têm necessariamente essas qualidades. Isso é algo, como ele diz, próprio da vida humana, né? De saber aí escolher em determinada época, né? O homem que em vida se recusa a sacrificar algo para ganhar outra coisa em troca, né? E
ou seja, ele acaba na mediocridade ou no fracasso. Né? Embora, por outro lado, haja especialista que sacrificou muito por quase nada, ou aquele que tem tolerado a tal ponto o especialista que nada tem a sacrificar. Né? Então ele coloca, na Inglaterra, no século XVIII, temos motivo para perceber que muito mais se perdeu. Criou-se uma mentalidade madura, mas estreita. A sociedade e as letras inglesas não foram provincianas no sentido de que não se encontravam isoladas das melhores sociedades e letras europeias, nem tampouco na retaguarda delas, ainda que a própria época fosse, por assim dizer, uma época provinciana. Quando alguém pensa no Shakespeare, num Jeremy Taylor, ou no Milton na Inglaterra, ou num Racine, no Molière, num Pascal na França, durante o século XVII, mostra-se inclinado a dizer que o século XVIII manteve perfeito o jardim convencional, restringindo apenas a área cultivada. Concluímos que, se o clássico e, de fato, o ideal digno, deve ser ele capaz de revelar uma amplitude, uma catolicidade às quais o século XVIII não pôde reivindicar para si, qualidades que estão visíveis em alguns grandes autores, como Chaucer, que não podem, a meu ver, ser olhados como clássicos da literatura inglesa e que se encontram presentes de corpo e alma na mente medieval de Dante. Então existe essa ideia, né, de que essas obras, né, da sociedade inglesa, que ele coloca aqui como sendo aí, como clássicas propriamente, elas não têm uma certa universalidade. Né? Elas são fechadas naquele período, determinado século XVIII, século XVII, que ele coloca aqui, por exemplo, na França, e não apresenta essas características. Né? Se o clássico, né, de fato é um ideal digno, ele deve ser capaz de revelar uma amplitude, uma catolicidade, ou seja, uma universalidade, né, as quais o século XVIII não pode reivindicar para si. Então ele diz que essas obras do século XVIII da Inglaterra não eram clássicas propriamente porque não tem essa universalidade, essa aplicação de forma ampla, né, propriamente. Então é uma característica, a universalidade, uma característica do clássico é essa universalidade. Pois em A Divina Comédia, possivelmente em qualquer de suas passagens, encontramos o clássico numa língua europeia moderna. Durante o século XVIII estamos sufocados por um espectro restrito da sensibilidade, especialmente no plano do sentimento religioso. Não é que a poesia, pelo menos na Inglaterra, não fosse cristã, como tampouco até mesmo os poetas não fossem cristãos devotos, pois um modelo de ortodoxia de princípios e de sincera religiosidade de sentimento poderão ser vislumbrados muito antes que nos deparemos com um poeta mais autêntico do que Samuel Johnson. Né? Então, que ele vai definindo, apresentando essas características, né? O espectro da sensibilidade em relação a essas obras. Né? Colocando ainda, todavia, há evidências de que uma sensibilidade religiosa mais profunda na poesia de Shakespeare, cuja fé e prática podem ser apenas uma questão de conjectura, e essa limitação da sensibilidade religiosa produz ela mesma uma espécie de regionalismo, embora devemos acrescentar que, nesse sentido, o século XIX foi ainda mais provinciano. O regionalismo, que indica a desintegração da cristandade, a decadência da crença e da cultura comuns, parecia, portanto, que o nosso século XVIII, apesar de sua proeza clássica, uma proeza, creio eu, que tem ainda grande importância como exemplo para o futuro. Estamos perdendo certa condição que possibilita a criação de um verdadeiro clássico. Para descobrir o que seja tal condição, devemos voltar a Virgílio. Então ele diz que o século XVIII na Inglaterra, nas obras da Inglaterra, foram exemplos para demonstrar o quanto se pode chegar próximo a um clássico propriamente, né? E, portanto, agora ele volta a analisar Virgílio, que ele considera como sendo o exemplo de obra clássica. Então ele deu os vários exemplos do que ele não considera como sendo clássico, porque existe a necessidade de ter uma maturidade da sociedade, maturidade do costume, maturidade linguística, porque pressupõe uma certa cadeia de línguas e de escritos anteriores, ainda a universalidade, a aplicação ampla, né, daquelas obras. Tudo isso também a ideia de que aquela obra tem que ser, de certa forma, atemporal também. Então, tudo isso faz com que as obras que ele citou da Inglaterra e da França não fossem verdadeiros clássicos no sentido de que ele coloca e aponta como sendo Virgílio. Né? Então, continuando a análise. Em primeiro lugar, gostaria de insistir sobre as características que já atribuí ao clássico, aplicando-se especialmente a Virgílio, à sua língua, à sua civilização e ao momento particular da história dessa língua e dessa civilização a que ele chegou.
Maturidade da mente, isso implica a história e a consciência da história. Essa consciência não pode estar plenamente desperta, a não ser que haja outra história além da história do próprio povo e do poeta. Precisamos disso para ver nosso próprio lugar na história. Ou seja, temos que ter essa consciência histórica, ou seja, os antepassados, antecessores que eu já mencionei, formando essa maturidade da mente, né? O escritor que vai elaborar a obra clássica, ele tem sempre essa questão, essa herança que ele herda aí dos anteriores a ele, né? E, portanto, Virgílio tem a sua própria herança, que ele vai destacar aqui. Devemos conhecer a história de pelo menos outro povo altamente civilizado e a de um povo cuja civilização é suficientemente aparentada para ter influenciado e penetrado a nossa própria história. Essa foi uma consciência que os romanos tiveram, que os gregos, por mais que possamos estimar em alto grau sua proeza, e na verdade cumpre ressaltá-los, acima de tudo por isso, não possuíam. Foi uma consciência que certamente o próprio Virgílio se empenhou bastante em desenvolver. Então ele coloca que nem mesmo os gregos eram clássicos, porque eles não tinham essa ideia da ancestralidade dos escritos anteriores, essa maturidade da mente, como ele coloca. Porque Virgílio já tinha, porque ele tinha essa consciência das obras anteriores, da maturidade dos gregos, dos escritos dos gregos, mas os gregos não tinham aquela cadeia anterior a eles. Os próprios gregos tinham suas próprias obras, mas não tinham os antepassados. Então, por isso, Virgílio tem essa ancestralidade, né, essa maturidade da mente, porque ele tinha em mente toda a cadeia já produzida de escritos anteriores a ele. Algo que não tem, por exemplo, nos escritores modernos, como ele aponta, né, os escritores a partir do Renascimento não tinham ancestralidade dentro do seu próprio texto, a não ser os escritos antigos da literatura grega e romana, que eles captaram, mas que não eram essencialmente dentro da ancestralidade deles, né? Desde o começo, Virgílio, como seus contemporâneos e antecessores imediatos, foi continuamente adaptando e utilizando as descobertas, as tradições e as invenções da poesia grega. Utilizavam literatura estrangeira nesse sentido, assinala um estágio ulterior de civilização que suplanta aquele em que apenas se utilizam os primitivos estágios da sua própria, né? Embora eu julgue ser possível dizermos que nenhum poeta jamais revelou um senso de proporção mais aguçado que o de Virgílio quanto à utilização que ele faz dos poetas gregos e da primitiva poesia latina. Então, note, né, que ele utiliza as características, ele utiliza aquilo que já foi desenvolvido pelos gregos na poesia dele, o Virgílio, né? E ainda ele é capaz de fazer descobertas com base nessas tradições, utilizando os modelos de escritos anteriores, ele faz suas próprias invenções, né? E esse desenvolvimento de uma literatura ou de uma civilização relativamente a outra, que confere uma significação peculiar à temática da época virgiliana, embora o conflito entre os gregos e troianos e acentuadamente mais amplo em alcance do que uma disputa entre uma cidade-estado grega e uma coalizão de outras cidades-estados, atrás da história de Enéas está a consciência da mais radical distinção, uma distinção que é, ao mesmo tempo, uma declaração de parentesco entre duas grandes culturas e, afinal, de uma reconciliação sobre um destino totalmente entrelaçado. Ou seja, há uma relação próxima, né, da ideia de que os gregos eram os antecessores, os antepassados dos romanos. No próprio texto, Virgílio coloca essa ancestralidade, né, partindo aí como se fosse uma continuação das histórias propriamente aí da guerra de Troia, né, da guerra da Ilíada, etc., né? Então há essa intensa relação entre a obra anterior com a obra que está sendo desenvolvida. E é não só isso, com uma cultura também, né, com a própria relação dessa obra. Embora ambas sejam distintas, embora elas sejam diferentes, elas ainda podem ser entrelaçadas, né? A maturidade da mente de Virgílio e a maturidade de sua época estão manifestas nessa consciência da história. Relacionar a maturidade da mente à maturidade das maneiras e à ausência de provincianismo. Suponho que, para um europeu moderno, subitamente imerso no passado, o comportamento social dos romanos e dos atenienses poderia parecer indiferentemente grosseiros, bárbaros e agressivos.
mas se o poeta puder retratar algo superior à prática contemporânea, não fará no sentido de antecipar algum tardio e absolutamente distinto código de conduta, mas por meio de uma percepção, insight, na qual a conduta de seu próprio povo em sua própria época poderia ser o melhor de tudo isso. Então ele diz que a maturidade da própria sociedade, né, ele coloca aqui a maturidade da mente, né, do escritor, né, e dessa ausência de provincianismo, né, são duas características da obra clássica. Né. Agora ele coloca, né, suponha que para um europeu moderno, subitamente imerso no passado, o comportamento social dos romanos, os comportamentos dos anteriores, né, dos romanos, dos gregos, poderia ser algo grosseiro, algo errado, etc. Mas isso não é necessariamente algo que está vinculado à própria obra, né, no sentido de que aquele escritor, mesmo tendo uma época em que ele vive, que não é uma época em grande parte civilizada, pode-se dizer assim, ele pode escrever aí algo que pode até mesmo apresentar uma maturidade, né, não no sentido de antecipar essa maturidade da sociedade, mas sim de apresentar aqui uma percepção da realidade, uma conduta própria também, né. As reuniões festivas das classes abastadas na Inglaterra eduardiana não foram exatamente o que lemos nas páginas de Henry James. A sociedade James foi uma idealização de qualidade inferior dessa sociedade, e não há antecipação de nenhuma outra. Suponho que estejamos conscientes, mais em Virgílio do que em qualquer outro poeta latino, pois se comparados a ele, Catulo e Propércio parecem rufiões, e Horácio um tanto plebeu, de um refinamento de maneiras que brota de uma sensibilidade delicada, e particularmente nesse teste de maneiras, uma conduta pública e privada entre os sexos. Não me compete, numa reunião de pessoas, as quais todas podem ser mais eruditas do que eu, recapitular a história de Enéas e Dido. Mas sempre imaginei o encontro entre Enéas e as sombras de Dido no livro 4 da Enéida, não apenas uma das mais pungentes, mas também uma das mais civilizadas passagens em verso. Então aqui ele coloca dizendo, né, que uma sociedade em relação a outras, em termos de antecipação, né, ele coloca aqui essa ideia da qualidade superior, da qualidade inferior de uma sociedade em relação a outra, quanto a essa antecipação, né. Então ele coloca, né, suponho que estejamos conscientes mais em Virgílio do que em qualquer outro poeta latino, né, de um refinamento de maneiras que brota de uma sensibilidade delicada. Então aquele poeta, aquele escritor, ele tem uma sensibilidade delicada, ele tem uma característica própria que outros da própria época dele não têm, como ele dá exemplo aqui, o próprio Horácio, né, o Propércio, não tem essas mesmas características que o Virgílio, dessa sensibilidade, essa delicadeza na escrita, né. Ela é complexa quanto ao significado e econômica do ponto de vista de expressão, pois não nos informa apenas sobre a atitude de Dido, mas também, o que é ainda mais importante, sobre a atitude de Enéas. O comportamento de Dido nos dá a impressão de ser quase uma projeção da própria consciência de Enéas, e percebemos que esse é o meio através do qual a consciência de Enéas poderia esperar que Dido se comportasse em relação a ele. A questão que me parece não é a de Dido que se mostre inexplorável, embora seja importante que, em vez de zangar-se com ele, ela simplesmente o censura. Talvez a mais eficiente censura em toda a poesia, o que importa, sobretudo, é que Enéas não se esqueça de si mesmo. E isso, significativamente, a despeito do ato de que ele esteja bastante consciente de que tudo aquilo que fez, o fez de acordo com o destino, ou em consequência das intrigas dos deuses, que são eles próprios, percebemos apenas instrumentos de um poder inescrutável superior. Então aqui é uma passagem que ele comenta dentro da Enéida, né, a história de Dido. Né? Dido era uma princesa, na verdade uma rainha, né, de Cartago, né, e Enéas era um herói que havia deixado a guerra de Troia, né, e ele queria montar a sua própria civilização, e a ideia é que os deuses conduziram Enéas até o Lácio, né, onde a gente conhece hoje como Roma, para formar uma nova civilização. Então, saindo de Troia, Enéas iria passar por aventuras até chegar em Roma, o que a gente considera como Roma, e lá formaria uma nova sociedade. Antes de chegar em Roma, Enéas
ele passa por Cartago e encontra com Dido, né? E Dido se encanta com as proezas de Enéas, das aventuras dele, e tem aí relacionamento com ele. Porém, Enéas decide partir em sua viagem e abandona Dido, né? Porque Dido pretendia ser aí a esposa dele e governar com ele, etc, etc. Mas ela acaba percebendo e vendo que os navios de Enéas haviam partido, né? O Dido acaba se suicidando, né? E queima seu corpo posteriormente, né? E tudo mais. E aqui ele comenta essa passagem da complexidade, da sensibilidade, né? Do quanto o personagem Enéas sofre em relação a isso, a introspecção, etc, né? Aqui o que seleciono como um exemplo de maneiras civilizadas continua a testemunhar uma consciência e uma percepção civilizadas. Mas todos os níveis em que podemos considerar um episódio isolado pertencem a um conjunto. Poder-se-á observar finalmente que o comportamento dos personagens de Virgílio, eu poderia excetuar Turnus, o homem sem destino, jamais parece estar de acordo com algum código de conduta estritamente local ou tribal. Ele pertence ao seu tempo, tanto romano quanto europeu. No plano dos costumes, Virgílio não é de certo um provinciano. Então veja, né, o autor Virgílio, para o T.S. Eliot, ele não é provinciano, né, ele não se pauta por uma conduta, ele não se pauta por um código de conduta próprio de sua época, que é local, ou seja, características locais. Ele parte aí de algo que pertence ao seu tempo, né, tanto romano quanto europeu, ou seja, ele pertence ao próprio tempo e não ao local, é a cultura designada propriamente. Por isso ele é atemporal, né? Ele não é provinciano, é uma característica que ele coloca como sendo aqui clássica, né? Tentar demonstrar a maturidade da língua e do estilo virgilianos é, na presente ocasião, uma tarefa supérflua. Muitos de vocês poderiam se portar melhor do que eu, e imagino que todos deveríamos estar de acordo, mas vale a pena repetir que o estilo de Virgílio não teria sido possível sem que houvesse uma literatura à sua retaguarda, e sem que houvesse de sua parte um conhecimento muito íntimo dessa literatura, de modo que, em certo sentido, ele estava reescrevendo a poesia latina, como nos casos em que toma de empréstimo uma frase ou uma invenção de um antecessor e as aperfeiçoa. Então essa ideia, né, da maturidade da língua, né, que o próprio Virgílio já conhecia e entendia as obras anteriores, e ele toma para si essas obras anteriores e tenta, como sendo parte aí, como sendo o sucessor delas, tenta aperfeiçoar na sua própria obra, né? Virgílio foi um autor culto, para o qual toda a erudição era relevante à sua tarefa, e tudo à sua disposição, em termos de literatura, apenas o bastante atrás de si, e não mais do que isso. Quanto à maturidade de estilo, não creio que nenhum poeta tenha jamais desenvolvido um domínio maior da complexa estrutura, tanto de sentido quanto de som, sem perder o recurso da simplicidade direta, concisa e surpreendente quanto a ocasião o exigia. Então ele tece elogios agora novamente a Virgílio quanto a essa maturidade de estilo, né? Então ele já diz que tem maturidade de mente, né? De ancestralidade, maturidade linguística, maturidade de estilo agora propriamente, né? Ou seja, ele consegue desenvolver uma grande complexidade e ao mesmo tempo, né, consegue apresentar aquilo que tem que ser apresentado, ou seja, dentro do recurso da simplicidade, uma complexidade dentro de uma estrutura complexa linguística, né? Desnecessário alongar-me sobre isso, mas imagino que vale a pena dizer uma palavra mais sobre o estilo comum, pois se trata de algo que não podemos ilustrar perfeitamente a partir da poesia inglesa e para o qual somos capazes de tributar menos respeito do que o suficiente. Na moderna literatura europeia, as mais íntimas aproximações com o ideal de um estilo comum são provavelmente encontradas em Dante e Racine. Quem dele mais se aproxima na poesia inglesa é Pope, e o estilo comum de Pope é um estilo que, em comparação, revela um alcance muito estreito. O estilo comum é aquele que nos leva a exclamar: não este é um homem este é um homem de gênio no uso da língua, mas este realiza o gênio da língua. Então, ele diz ainda que esse estilo comum existem obras na Europa que têm um pouco desse estilo comum.
né, que podem ilustrar, que podem ser apresentados, né, um pouco na literatura da poesia inglesa. E ele dá exemplos também, podem ser encontrados também em Dante, em Racine, né, e Alexander Pope. Tem esse estilo comum que leva à exclamação, né, que leva o homem em seu gênio propriamente, né? Então, mesmo assim, o Virgílio tem esse estilo comum propriamente, né, em quase sua inteireza na obra, enquanto que algumas obras têm um pouco desse estilo comum. Por isso elas não são propriamente clássicas, né? Não afirmamos isso ao ler Pope, porque conhecemos muito bem todos os recursos da língua inglesa dos quais ele se serviu. Podemos, no máximo, dizer que este realiza o gênio da língua inglesa, numa determinada época. Não afirmamos isso ao ler Shakespeare e Milton, porque estamos sempre conscientes da grandeza de homens e dos milagres que ele está realizando com a língua. Estamos mais próximos, talvez, de Chaucer, mas é que Chaucer está utilizando, do nosso ponto de vista, uma língua diferente e mais grosseira. Shakespeare e Milton, como demonstra a história mais recente, deixaram abertas muitas possibilidades para outros empregos do inglês na poesia, ao passo em que, após Virgílio, é mais verdadeiro dizer que não se registrou nenhum desenvolvimento até a língua latina tornar-se algo diferente. Então, ele considera como sendo Virgílio o auge da própria língua, o acabamento daquela língua, enquanto que Shakespeare e outros escritores que ele coloca aqui, John Milton, por exemplo, deixaram possibilidades posteriores para a língua. E isso é que tira essas obras do rol dos clássicos. Para ser um clássico para T.S. Eliot, tem que estar aí no topo desse acabamento da língua latina. Depois de Virgílio, não foi possível encontrar algo escrito que fosse tão bem trabalhado em termos de linguística. Depois de Virgílio, a língua simplesmente foi modificada em outras, né? E teve a formação do italiano, francês, português, né? O latim ele foi se desenvolvendo, que era a língua de Virgílio, né? Então, a língua estava altamente amadurecida historicamente, algo que não aconteceu, por exemplo, com Shakespeare, John Milton, que a língua estava desenvolvendo ainda, ou seja, houve outras possibilidades na poesia depois de Shakespeare, e nem mesmo Chaucer, né, que Chaucer já utilizava aí, uma língua anterior ainda ao inglês, um inglês mais antigo, né, já medieval. Então, por isso que ele diz que essas obras, embora elas tenham os seus valores, né, tenham atingido uma grande genialidade, mas elas estavam relacionadas à língua da sua época, na genialidade da sua própria época, e não propriamente em algo que fosse da genialidade da própria língua em si, da maturidade da língua, né? A esta altura, gostaria de voltar à questão que anteriormente propus, isto é, se o aparecimento de um clássico no sentido em que tem utilizado o termo em todos os aspectos constitui inteiramente para o povo e a língua de sua origem uma pura bênção, ainda que isso seja indiscutivelmente um motivo de orgulho. Suscitar essa questão na mente de alguém é quase tão simples quanto meditar sobre a poesia latina depois de Virgílio e considerar em que extensão os poetas que se lhe seguiram viveram e trabalharam à sombra de sua grandeza, de modo que os louvamos ou não, de acordo com os padrões que ele estabeleceu, ou os admiramos às vezes pela descoberta de alguma variação que era nova, ou mesmo apenas pela recombinação de modelos vocabulários destinados a proporcionar uma lembrança agradavelmente vaga do distante original. Então ele está tratando aqui sobre essa ideia do sentido de orgulho de ter grandes obras, né? Obras bem feitas e determinadas. Se isso de dizer que apenas Virgílio é a obra clássica, se existe a possibilidade de ter essas obras, outras obras que podem ter aí a ideia de orgulho em relação a elas, de serem obras grandiosas e não algo simplesmente à sombra de uma grandeza maior. Mas a poesia inglesa e também a francesa podem ser consideradas bem-sucedidas sob esse aspecto, o de que os maiores poetas esgotaram apenas determinadas áreas. Não podemos dizer que, desde a época de Shakespeare e, respectivamente, desde os tempos de Racine, tenha se escrito algum drama poético realmente de primeira grandeza na Inglaterra ou na França. Desde Milton não tivemos nenhum grande poema épico, embora tenham sido estritos poemas longos de grande qualidade. É verdade que cada supremo poeta, clássico ou não, tende a esgotar o solo que cultiva, de modo que este, após a produção de uma colheita reduzida, deve afinal ser deixado sem cultivo por algumas gerações. Então ele diz que deve-se ter orgulho dessas grandes obras, porque elas
em parte elas foram clássicas, elas não foram clássicas na inteireza conforme Vigílio, né? Porque com Vigílio se esgotou tudo, se esgotou a possibilidade, né, de se produzir algo que fosse inovador, né, com a língua latina. Ele diz que Shakespeare, dentro do seu campo, né, por exemplo, de alguns dramas, ou mesmo John Milton, dentro do épico, eles esgotaram esse estilo. E durante muito tempo não se produz algo como essas obras. Então deve-se ter aí essa consciência de que foram bem sucedidas em seu campo do tempo e em seu campo de determinado estilo propriamente que se proporam a escrever, né? Pode-se aqui objetar que o efeito sobre a literatura por mim atribuída ao clássico resulte não no caráter clássico dessa obra, mas simplesmente de sua grandeza, pois tenho negado a Shakespeare e a Milton a condição de clássicos, no sentido em que estou utilizando o termo de forma cabal, e ainda que não haja admitido que nenhuma poesia superlativamente grande do mesmo gênero tenha sido desde então escrita. E é incontestável o fato de que cada grande obra de poesia tende a tornar impossível a produção de obras igualmente expressivas da mesma espécie. Então aquela ideia, né? Mesmo dizendo, né, que John Milton e Shakespeare não são clássicos dentro da conceituação que ele coloca, ainda assim tem que se levar em consideração esse aspecto de que uma grande obra de poesia ela se torna impossível de ser reproduzida ou de ser alcançada igualmente expressiva dentro da mesma espécie, né? A razão para isso não pode ser parcialmente exposta em termos de propósito consciente. Nenhum poeta de primeira ordem tentaria fazer novamente o que já foi feito tão bem quanto pôde tê-lo sido em sua língua. Somente após ter sido a língua mais ainda a sua cadência do que o vocabulário e a sintaxe modificado bastante com o correr do tempo e das transformações sociais, é que outro poeta dramático tão grande quanto Shakespeare, ou outro poeta épico tão grande quanto Milton, pode torná-lo possível. Então, para formar novamente, esgotar um pouco de determinada área, de determinado estilo, etc., é necessário que se forme outro estilo de vocabulário, outro estilo, outro vocabulário, outra sintaxe, ou seja, praticamente outra língua, para que surjam novamente outros Shakespeares, né, outros autores que vão trabalhar e fazer aquilo que os anteriores fizeram dentro aí daquela poesia, né? Então, para surgir um novo John Milton, é necessário que outra língua seja desenvolvida propriamente. Para que haja outro Shakespeare, é necessário que outra língua seja desenvolvida, porque esses autores, dentro desse âmbito, das áreas em que eles trataram, eles são o auge, pode-se dizer assim, né? Não unicamente todo grande poeta, mas todo poeta autêntico, mesmo que poeta menor, satisfaz alguma possibilidade da língua, deixando então uma possibilidade a menos para seus sucessores. O veio que ele esgotou pode ser muito pequeno, ou pode representar alguma forma maior de poesia épica ou dramática. Mas o que o grande poeta esgotou foi apenas uma forma, e não a totalidade da língua. Quando o grande poeta é também um grande clássico, ele esgota não apenas uma forma, mas também a língua de sua época, e a língua de sua época como ele a utilizou. Será a língua em sua perfeição, de modo que não é o poeta sozinho que temos de levar em conta, mas a língua em que ele escreveu. Não se trata simplesmente do fato de que um poeta clássico esgota a língua, mas de que uma língua esgotável constitui a variedade linguística que produz um poeta clássico. Então aqui ele dá uma grande definição, né? Para que seja um clássico dentro dessa definição, né? Esse clássico ele tem que esgotar aquela língua. Todas as possibilidades poéticas de escrita daquela língua tem que ser utilizadas, todos os recursos linguísticos e toda aquela probabilidade de se criar algo em relação àquela língua tem que ser esgotado. Por isso ele será um clássico, né? Isso propriamente é considerado clássico. Os escritores que ele menciona, Shakespeare, John Milton, Alexander Pope, tantos outros, eles esgotaram apenas fragmentos, partes, né, formas pequenas, né, da poesia, do épico ou mesmo do drama, e não a língua na inteireza. Então, para se perceber um clássico, é preciso analisar toda a língua
e as possibilidades dessa língua se esgotaram com aquela obra ou não, né? E ele atesta que apenas Virgílio conseguiu esgotar a língua latina propriamente, né? Nenhum outro escritor em outra língua conseguiu esgotar em todas as variedades aquela língua. Podemos estar propensos a perguntar, portanto, se não somos afortunados por dispor de uma língua que, em vez de ter produzido um clássico, pode orgulhar-se de uma rica variedade no passado e, além disso, da possibilidade de algo novo no futuro. Mas enquanto estivermos dentro de uma literatura, enquanto falarmos a mesma língua e tivermos fundamentalmente a mesma cultura que produziu a literatura do passado, desejaremos conservar duas coisas: o orgulho de que nossa literatura já se cumpriu e a crença de que pode ainda cumprir-se no futuro. Se deixássemos de acreditar no futuro, o passado deixaria de ser plenamente o nosso passado. Tornar-se-ia o passado de uma civilização morta. E essa consideração deve atuar de forma particularmente refutável sobre a mente daqueles que se comprometeram à tentativa de contribuir para a ampliação para ampliar o repertório da literatura inglesa. Então, ele é bem interessante isso, né? Essa ideia, né? Enquanto nós estivermos dentro de uma mesma literatura, de uma mesma língua, vai ser difícil definirmos propriamente se aquelas obras são clássicas ou não. Então, por exemplo, se a gente vai definir que Machado de Assis é um clássico ou não no Brasil, dentro dessa característica que ele aponta aqui, Machado de Assis não seria um clássico, porque ele ainda está na língua em que nós podemos entender, né? Para que ele possa ser considerado um clássico, ele teria que estarmos em outra língua e deveríamos analisar essa língua do passado, né? E Machado de Assis teria que esgotar todas as possibilidades da língua portuguesa, algo que não foi plenamente possível, né? Tanto é que surgiram outras grandes obras também depois de Machado de Assis. Então, por isso, eu não consideraria dentro dessa classificação Machado de Assis como sendo um clássico. Assim como ele não considerava nenhuma outra obra, ele só considerava Virgílio como sendo um clássico, por ter justamente essa característica de ter esgotado aquela língua. E para sabermos que aquela língua foi esgotada, nós precisamos justamente passar o tempo para que aquela língua deixe de ser utilizada, né? Ou seja, passou o tempo dela, e aí sim nós poderemos analisar as características linguísticas, possibilidades, para verificar se aquela obra é um clássico ou não. Então note, né, que não podem existir clássicos contemporâneos para T.S. Eliot, né? Não podem existir clássicos nem mesmo modernos, e sim só poderão existir quando essas línguas já se esgotarem, quando essas línguas modernas já se esgotarem. Não há nenhum clássico na língua inglesa. Então, que já afirma categoricamente, né? Não há nenhum clássico na língua inglesa. Como não há nenhum clássico em nenhuma outra língua moderna. Por conseguinte, nenhum poeta vivo pode dizer que não resta ainda a esperança de que eu e os que vieram depois de mim, pois ninguém pode encarar com seriedade, uma vez que compreende o que está implícito, a ideia de ser o derradeiro poeta, possa ser capaz de escrever algo que valerá a pena preservar. Mas do ponto de vista da eternidade, esse interesse pelo futuro nada significa. Quando duas línguas são ambas línguas mortas, não podemos dizer que uma delas seja maior devido ao número e à diversidade de seus poetas, ou que a outra possa sê-lo porque seu gênio está mais cabalmente expresso na obra de um poeta. Então ele diz que não há uma obra clássica porque a língua... não há nenhuma obra clássica na língua inglesa porque a língua inglesa ainda não acabou. Ela não se tornou língua morta. Ou as línguas modernas não acabaram. Então, para se tornar um clássico, é necessário que aquela língua se torne uma língua morta. O que desejo afirmar a um só e mesmo tempo é isto: que, pelo fato de ser o inglês uma língua viva e a língua na qual vivemos, podemos nos dar por satisfeitos de que ela jamais se realizou inteiramente em si na obra de um poeta clássico, mas que, por outro lado, o critério clássico é de importância vital para nós. Ele é indispensável para julgarmos nossos poetas em separado, embora nos recusemos a julgar nossa literatura como um todo em comparação com aquela que produziu um clássico. Se a literatura culminasse num clássico, isso seria uma questão de sorte. Então, note que não temos clássicos nas línguas modernas, né? Ele utiliza como parâmetro aqui Virgílio, né? Mas temos que levar em consideração o ideal de clássico, porque com o ideal de clássico é que nós iremos analisar as obras.
né, caso a caso. Por exemplo, Shakespeare foi algo importante para a literatura inglesa, esgotou alguns pontos da língua, assim como John Milton esgotou, por exemplo, o épico. Então, aquele é o modelo, ele se tornou clássico formalmente em um tipo específico da língua. E apenas haverá o clássico quando aquela língua se tornar uma língua morta propriamente. Então, ainda podemos nos dar o luxo de dizer que poderá existir algum grande autor que irá esgotar essa língua, mas evidentemente nós não iremos presenciar, porque a língua ela ainda está viva, né? Para ele, então, é importante essa ideia de existir uma língua morta para que se defina ou não como sendo clássico integralmente, e não clássico em partes, né? Então, por isso, esse ideal tem que ser levado em consideração para que se possa perceber uma obra clássica, né? Trata-se, amplamente suponho, de uma questão relativa ao grau de fusão dos elementos dentro dessa língua, de modo que as línguas latinas podem se aproximar mais intimamente do clássico, não apenas porque são latinas, mas porque são mais homogêneas do que o inglês, e por conseguinte tendem mais naturalmente ao estilo comum, enquanto que o inglês, por ser a mais diversificada das grandes línguas no que se refere a seus elementos constitutivos, tende mais variedades do que a perfeição. Carece de um tempo maior para cristalizar sua potencialidade e contém ainda, talvez, possibilidades mais inexploradas. Ele tem, provavelmente, a maior capacidade para mudar e, não obstante, permanecer a mesma língua. Então, ele está apresentando essa dificuldade do estilo comum, né? Porque a língua inglesa tem uma imensa variedade linguística e isso vai tornar mais difícil para que ela se cristalize a ponto de formar um clássico, né? Enquanto que ele diz, por exemplo, nas outras línguas latinas, esse estilo comum é mais fácil de ser feito porque existe toda essa questão já de estar relacionada à naturalidade propriamente, né? Da língua, a origem latina, etc. Né? O inglês tem uma variedade maior, propriamente essa potencialidade, né? De ser inexplorada, né? Abordarei agora a distinção entre o clássico relativo e o clássico absoluto. A distinção entre a literatura que podemos chamar de clássica em relação à sua própria língua e aquela que é clássica em relação a uma série de outras línguas. Antes de mais nada, porém, desejo registrar mais uma característica do clássico, além das que já enumerei, a qual nos ajudará a estabelecer essa distinção e sublinhar a diferença entre um clássico como Pope e outro como Virgílio. Convém aqui recapitular certas afirmações que fiz anteriormente. Então aqui ele vai tratar da diferença entre clássico relativo e o clássico absoluto, né? Ou seja, a literatura que nós chamamos de clássica em relação à sua própria língua, né? Ou seja, Virgílio é o clássico da língua latina, da língua morta latina, e o clássico em relação a uma série de outras línguas. Então veja que há essa diferença, o clássico absoluto e o clássico relativo. Aqui ele volta a falar sobre alguns conceitos, né? Logo de início, sugeri que uma frequente, se não universal, característica do amadurecimento dos indivíduos pode ser um processo de seleção, não de todo consciente, de desenvolvimento de alguma potencialidade em detrimento de outras, e que a semelhança pode ser encontrada no desenvolvimento da língua e da literatura. Se assim posso, deveríamos esperar, se possível, que numa literatura clássica menor, tal como a nossa no fim do século XVII e no século XVIII, os elementos excluídos para atingir a maturidade fossem mais numerosos e mais sérios, e que a satisfação diante do resultado fosse sempre qualificada por nossa consciência quanto às possibilidades da língua, revelada nas obras de autores mais antigos, que haviam sido ignorados. Então note que há essa relação aqui dessa potencialidade em detrimento de outras e que a semelhança pode ser encontrada no desenvolvimento das línguas, né, e da literatura. Né? Então ele fala sobre essa universalidade diante aí, desse período que ele coloca, né, esses elementos que seriam excluídos por não conterem essa universalidade. A era clássica da literatura inglesa não é representativa do gênio total da raça, como insinuei. Não podemos dizer que esse gênio esteja cabalmente consumado em nenhum período, resultando daí que podemos ainda, com referência a um ou outro período do passado, imaginar possibilidade para o futuro. A língua inglesa oferece um amplo espectro para legítimas divergências de estilo que parece ser tal que em nenhuma época e certamente nenhum escritor puderam estabelecer uma norma.
Então, ainda não se formou uma era clássica da literatura inglesa, né? Não há uma obra representativa do gênero total de toda a língua, de toda a característica da literatura, né? Porque isso não foi estabelecido, né? Ele coloca que a língua francesa parece ter permanecido mais intimamente apegada a um estilo normal. Todavia, mesmo em francês, embora a língua dê a impressão de que se estabeleceu definitivamente no século XVII, há um esprit gaulois, né? Um elemento de riqueza presente em Rabelais e em Villon, a consciência de que ele pode alterar nosso julgamento quanto à totalidade de Racine ou Molière, pois sentimos que esta se acha não apenas irretratada, mas também irreconciliada. Podemos concluir, portanto, que o perfeito clássico deve ser aquele em que todo o gênio de um povo esteja latente, senão de todo revelado, e que ele só pode se manifestar numa língua se todo o seu gênio puder estar presente de uma vez. Então aqui ele dá a definitiva conceituação do que é clássico, né? O perfeito clássico deve ser aquele em que todo o gênio de um povo esteja latente, esteja revelado naquela obra, né? Se não todo revelado, né? E que ele só pode se manifestar numa língua se todo o seu gênio puder estar presente de uma vez. Então a obra clássica ela é a totalidade do que é concentrado daquele povo, daquela língua, daquelas características, toda a potencialidade linguística e de características está concentrada naquela obra. Existe isso na língua portuguesa? Eu creio que ainda não exista. Segundo aqui pode-se dizer, porque há ainda as possibilidades futuras. Também em outras línguas, na francesa ele diz que existem grandes escritores que já têm elementos, assim como no inglês, que podem apresentar um pouco, né, dessa totalidade, mas ainda há possibilidades na língua francesa, assim como há possibilidades na língua inglesa, porque essas línguas ainda não se fecharam propriamente, né? Devemos, assim, acrescentar à nossa lista de características do clássico a da completude. Dentro de suas limitações formais, o clássico deve expressar o máximo possível da gama total de sentimento que representa o caráter do povo que fala essa língua. Representá-lo-á o melhor que puder e exercerá também o mais amplo fascínio junto ao povo e que pertence encontrará sua resposta entre todas as classes e condições humanas. Então essa ideia da completude, né? Além de ser uma obra não provinciana, uma obra com aquela ancestralidade, uma obra com aquela historicidade, né? Com aquela maturidade, né? A maturidade mental, maturidade linguística, maturidade propriamente e de estilo propriamente, também essa completude, essa ideia de que vai revelar, mostrar todo um povo e toda a sua língua, toda a sua cultura, né? Ou seja, uma obra representativa de um povo e de sua língua, né? Quando uma obra literária, além dessa completude relativamente à sua própria língua, revela idêntica significância em relação a várias outras literaturas, podemos dizer que possui também universalidade. Podemos falar, por exemplo, merecidamente o bastante da poesia de Goethe como constituindo um clássico, devido ao lugar que ela ocupa em sua própria língua e literatura, mas devido ainda à sua parcialidade, à impermanência de alguns de seus conteúdos e aos germanismos da sensibilidade, por Goethe se revelar para um olhar estrangeiro limitado por sua época, por sua língua e por sua cultura, de modo que, a não ser representativo de uma tradição europeia global, e, como nossos autores do século XIX, um pouco provinciano, não podemos considerá-lo um clássico universal. Então, essa ideia da universalidade, ou seja, uma obra que vai apresentar características que se aplicam em comparação a outras obras literárias. Ele diz que Goethe não seria um autor universal, porque ele tem aí o germanismo próprio, ele tem suas próprias características, sua parcialidade, né? Ou seja, ele está relacionado à sua própria cultura e, portanto, ele não estaria representativo de uma tradição europeia global. Então, para o T.S. Eliot, o Virgílio ele representa essa tradição europeia global, né? Ao passo que os outros autores representam aquelas características um pouco nacionais, não dentro da universalidade. O poeta Goethe é esse exemplo, né? Que tenha a sua obra, em comparação às outras, como sendo uma obra representativa
de uma tradição específica de um determinado país, não da tradição europeia. Então, não pode ser considerado um clássico universal. Então, além de ser representativo daquele povo e além de ser potencializado, né, ou seja, encerrado aquela língua, né, esgotado aquela língua, ele tem que ser universal. Né? Ele é um autor universal no sentido de que é um autor com cujas obras todo europeu viu-se obrigado a se familiarizar. Mas isso é outra coisa. Não podemos tampouco, numa ou noutra avaliação, pretender encontrar a semelhança aproximada com o clássico em nenhuma língua moderna. E é necessário remontar às duas línguas mortas. É importante que elas estejam mortas, pois graças à sua morte é que podemos penetrar em sua herança. O fato de que estejam mortas não lhes daria nenhum mérito, a não ser a circunstância de que todos os povos da Europa são seus beneficiários. Então, para que seja um clássico, ele coloca aqui como característica principal que tem que ser necessariamente uma língua morta, como eu já mencionei, e que nenhuma língua moderna forneceu ainda um clássico, justamente por não serem línguas mortas, né? E muitas pessoas consideravam, né, Goethe como sendo universal porque os europeus têm que se familiarizar com Goethe por sua forma, por sua própria obra, estilo e sua qualidade, mas não uma obra universal no sentido que ele se aplica aqui. Né? De todo modo, né, e de todos os grandes poetas gregos e romanos, julgo ser a Virgílio aquele a quem mais devemos estabelecimento de nosso padrão do que seja um clássico. O que, volto a insistir, não é o mesmo que pretendê-lo como o maior de todos, ou aquele com o qual, de qualquer modo, mais estamos em dívida. É de uma dívida particular que falo. Ou seja, Virgílio ele coloca como modelo para se mostrar como sendo clássico, mesmo ele dizendo que não é, pode-se dizer assim, o maior dos clássicos, a maior obra já escrita toda. É sim a maior obra dentro dessas características, né, que ele mencionou aqui no ensaio. Sua completude, sua singular espécie de completude é devida à situação única em nossa história, do Império Romano e da língua latina, uma situação com cujo destino se pode dizer está de acordo. Esse sentido de destino vem à consciência da Eneida. Enéas é em si, do princípio ao fim, um homem com destino, um homem que não é nem um aventureiro, nem um intrigante, nem um vagabundo, nem um carreirista, mas um homem obediente ao seu destino, não por compulsão ou decreto arbitrário, e não certamente por qualquer desejo de glória por submeter sua vontade a um poder superior ao dos deuses que o frustrariam ou o dirigiriam. Então aqui ele apresentando características e analisando, né, a Enéida propriamente. Né? Ele teria preferido ficar em Troia, mas optou pelo exílio, e por algo maior e mais significativo do que qualquer exílio. Exilou-se por um propósito maior do que poderia imaginar, mas que reconhecia, e não é, no sentido humano, um homem feliz ou bem-sucedido. Mas é o símbolo de Roma, e assim como Enéas está para Roma, a antiga Roma está para a Europa. Assim, Virgílio adquire a centralidade do único clássico. Ele está no centro da civilização europeia, numa situação que nenhum outro poeta pode usurpar-lhe ou dividir com ele. O Império Romano e a língua latina não constituíram um império qualquer, nem uma língua qualquer, mas um império e uma língua com um destino único em relação a nós mesmos. E o poeta, em cuja consciência e expressão esse império e essa língua vieram à tona, é um poeta de destino único. Então aqui ele tecendo elogios à obra de Virgílio como sendo a obra que representa melhor a universalidade, a centralidade, né, do único clássico que ele pode apresentar. Se Virgílio é, pois, a consciência de Roma e a suprema voz de sua língua, deve ter uma significação para nós que não pode ser expressa inteiramente em termos de apreciação literária e de crítica. Todavia, mantendo-nos fiéis aos problemas de literatura ou aos termos literários quando abordamos a vida, podemos nos permitir ir além do que afirmamos. Em termos literários, o mérito de Virgílio reside para nós no fato de que ele nos proporciona um critério. Podemos, como já disse, ter motivos para nos alegrar com a circunstância de que esse critério é fornecido por um poeta que escreve numa língua diferente da nossa, mas esta não constitui uma razão para rejeitar o critério.
Preservar o padrão clássico e avaliar por meio dele cada obra literária individual é comprovar que, enquanto nossa literatura em conjunto pode abarcar tudo, cada uma de suas obras pode ser imperfeita em algum pormenor. Então, bem interessante isso, né? O Virgílio ele serve como um padrão para ser analisado em relação às outras obras clássicas nacionais, como pode ser dito aqui, né? Ou seja, pode-se utilizar como um modelo para avaliar, e por isso esse seria o grande mérito de Virgílio, né? Fornecer a ideia de um modelo, a ideia de que ele tem essas características e que serve, em comparação a ele, formar e preservar esse padrão do que pode ser considerado como sendo clássico, né? E avaliar por meio dele cada obra literária de forma individual, né? Ou seja, para comprovar que enquanto nossa língua ainda estiver existindo, haverá obras com características de clássico propriamente, né? Pode-se tratar de uma imperfeição necessária, de uma imperfeição sem a qual certa qualidade nela presente se perderia, mas devemos vê-la como uma imperfeição e ao mesmo tempo como uma necessidade. A falta desse padrão a que me refiro, um padrão que podemos manter claramente diante de nós, se confiarmos apenas em nossa própria literatura, nos inclinaremos acima de tudo a admirar obras de gênios, por motivos errôneos, como louvamos Blake por sua filosofia e Hopkins por seu estilo, e daí caminharemos para um erro maior, ao nivelarmos uma categoria de primeira grandeza e uma de uma segunda ordem. Em suma, sem a contínua aplicação da medida clássica, que devemos mais a Virgílio do que a qualquer outro poeta, tenderemos a nos tornar provincianos. Então ele diz, né, que sem um padrão que seja externo à nossa língua, externo à nossa cultura, externo ao nosso tempo, nós iremos nos tornar provincianos, né? Simplesmente analisadores de obras que têm um conjunto comum, de estilo comum, de uma época que nós avaliamos como sendo a época que ainda utiliza a nossa língua. Então ele diz que é necessário haver um padrão externo à nossa língua, que é no caso a obra de Virgílio, e essa obra serve como um padrão para avaliarmos as nossas obras. Se retirarmos Virgílio como sendo padrão, como sendo uma obra clássica propriamente, né, a clássica absoluta, nós apenas iremos nos fechar às obras nacionais e, portanto, voltar ao provincianismo, né? Ou seja, a obra provinciana, a obra regional, as obras que estão relacionadas a uma língua e um determinado povo e, portanto, não são obras universais, propriamente não são obras clássicas, né? Por provinciano, entendo aqui algo mais do que o encontro nas acepções dos dicionários. Pretendo dizer mais, por exemplo, do que não possuir a cultura ou o requinte da capital. Embora, é claro, Virgílio fosse da capital, numa escala que torna qualquer poeta mais recente de igual estatura semelhante a um pequeno regionalista, e pretende dizer mais do que estreito no pensamento, na cultura, no credo, uma definição traiçoeira. Aliás, pois, de um ponto de vista liberal moderno, Dante foi limitado no pensamento, na cultura, no credo. Embora como membro da igreja fosse mais liberal do que conservador, que é o mais provinciano, refiro-me também a uma distorção de valores, à exclusão de alguns, ao exagero de outros, que resultam não de uma falta de ampla circunscrição geográfica, mas da aplicação de padrões adquiridos dentro de uma área restrita, para a totalidade da experiência humana, que confundem o contingente com o essencial, o efêmero com o permanente. Então, note que ela ainda dá essas conceituações relacionadas a provinciano. Não se diz necessariamente relacionados a uma obra localizada geograficamente, e sim a dar importância às coisas que não são essenciais, a algo que é mais relacionado a confundir aquilo que é contingente, né, com algo que é essencial, né, com algo que é superficial, com algo que é permanente. Então veja essas características que são interessantes. Em nossa época, quando os homens parecem mais do que propensos a confundir sabedoria com conhecimento e conhecimento com informação, e a tentar resolver problemas da vida em termos de engenharia, começa a emergir na existência uma nova espécie de provincianismo que talvez mereça um novo nome. E um provincianismo não de espaço, mas de tempo, aquele para o qual a história é simplesmente a crônica dos projetos
humanos, que têm estado a serviço de suas reviravoltas e que foram reduzidos à sucata, aquele para a qual o mundo constitui a propriedade exclusiva dos vivos, a propriedade da qual os mortos não partilham. Então, existe um novo provincianismo que ele coloca, né, de que se preocupar apenas com aquele que está vivo, né, e não mais na ideia do provincianismo, não de espaço, mas de tempo. Ou seja, preocupar sempre com as obras que estão agora e anular e esquecer as obras do passado, né? Ou seja, a ancestralidade. A ameaça dessa espécie de provincianismo é que podemos todos os povos do mundo ser provincianos juntos, e aqueles que não estiverem satisfeitos em ser provincianos podem apenas tornar-se eremitas. Se essa espécie de provincianismo conduzir a uma tolerância maior no sentido de indulgência, poderia haver mais a ser dito sobre ela. Parece mais provável, contudo, que ela nos leva a nos tornar indiferentes a assuntos em relação aos quais somos obrigados a manter um dogma ou um padrão característico, e a nos tornar intolerantes em assuntos que poderiam ser deixados à preferência total ou pessoal. Podemos ter quantas variedades de religião nos aprouver, desde que todas enviemos nossas crianças às mesmas escolas. Então, aqui ele já fazendo um alerta, né, para a sociedade em que ele vivia, no sentido de que a sociedade estava se tornando provinciana, no sentido de haver essa ideia de que os povos em geral poderiam ser provincianos, né? Que não, se eles não estivessem verificados aí e interligados, né, com essa cultura do passado. É uma tendência moderna, né, tentar anular o passado e se preocupar apenas com o presente, né, uma forma de provincianismo não em relação ao espaço, mas em relação ao tempo, preocupando apenas com obras seletas e não com a atemporalidade, com a universalidade. Então, ele coloca nesse sentido, né? Até mesmo nesse sentido aqui, né? Podemos até nos tornar indiferentes a assuntos em relação aos quais somos obrigados a manter um dogma ou um padrão característico. Então, aqui criticando o provincianismo da época, né? Mas minha preocupação aqui é apenas com o corretivo para o provincianismo em literatura. Precisamos lembrar a nós mesmos que, como a Europa é um todo e mais, em sua gradual mutilação e desfiguração, o organismo fora do qual nenhuma harmonia mundial superior deve se desenvolver, assim também a literatura europeia é um todo, cujos diversos membros não podem florescer se a mesma corrente sanguínea não circular por todas as partes do corpo. A corrente sanguínea da literatura europeia é latina e grega, não como dois sistemas de circulação, mas um só, pois é através de Roma que nosso parentesco deve ser delineado na Grécia. Que unidade comum de excelência temos nós na literatura entre nossas várias línguas, senão a unidade clássica? Então aqui ele apela para a unidade europeia, no sentido de que toda a herança europeia está vinculada à herança romana, que por sua vez teve origem na Grécia Antiga. Então há essa ideia de que toda a literatura europeia está vinculada a essa ideia da literatura clássica, essa unidade clássica, né? É isso que une a literatura e dá essa harmonia propriamente, né? Que inteligibilidade recíproca podemos pretender preservar, a não ser a de nossa herança comum de pensamento e de sensibilidade naquelas duas línguas, para a compreensão de que nenhum povo europeu está em situação de vantagem com relação a qualquer outro? Nenhuma língua moderna poderia aspirar à universalidade do latim, ainda que viesse a ser falada por milhões de pessoas, a mais do que aquelas que talaram o latim, e mesmo que se tornasse o veículo de comunicação para os povos de todas as línguas e culturas. Nenhuma língua moderna pode pretender produzir um clássico no sentido em que considero Virgílio um clássico. O nosso clássico, o clássico de toda a Europa, é Virgílio. Muito profundo isso, né? Ele atribui essa unidade europeia à unidade que existiu na época do Império Romano, que teve como herança a Grécia Antiga, né? E por isso ele diz que o clássico, né, o clássico da Europa é Virgílio propriamente, por ter todas as características, e é o único clássico que vincula todas as nações.
né? Ele diz que nenhuma língua moderna pode se dizer universal, enquanto que o latim ele tem esse ar de universalidade europeia daquele período justamente, né? E é bem interessante, mesmo sendo um escritor da língua inglesa, valorizando muito a língua inglesa, ele aqui valoriza essa cultura greco-romana, né? A universalidade que o latim tem propriamente, né? Em nossas diversas literaturas temos muita opulência, da qual nos gabar, para que a literatura latina seja comparada a quaisquer delas. Mas toda literatura tem sua grandeza, não isoladamente, e sim graças ao lugar que ocupa no modelo mais vasto, um modelo que se estabelece em Roma. Já falei da nova seriedade, poderia dizer gravidade, da nova percepção histórica, ilustrada pela devoção de Enéas a Roma, e a um futuro muito além de sua realização viva. Então há essa ideia que ele diz que toda literatura, né, diversas literaturas, tem o seu grau de importância, o seu grau de grandeza também, né, mas é sim graças ao lugar que ocupa no modelo mais vasto, o lugar que ele ocupa em relação a Roma. Então toda literatura moderna ela deve ser relacionada em relação à grandeza de Roma, né? Ou seja, para se dizer assim, essa gravidade que ele coloca, essa característica de gravidade. Bem interessante, né? Sua recompensa foi pouco mais do que uma estreita cabeça de praia e um casamento político numa extenuada meia-idade. Sua juventude foi sepultada. A sombra dela se movimenta com as trevas do outro lado de Cumae. De fato, disse eu, alguém intuiu o destino da Roma antiga. Assim podemos imaginar a literatura romana. À primeira vista, uma literatura de alcance limitado, com um modesto repertório de grandes nomes, ainda que tão universal quanto nenhuma outra literatura conseguiu sê-lo. Uma literatura inconscientemente sacrificial, de acordo com o seu destino na Europa, com a opulência e a variedade das línguas mais recentes, destinada a produzir para nós o clássico. Bastaria que esse padrão fosse estabelecido em definitivo. Não cabe realizar novamente a tarefa, mas a manutenção do padrão é o preço de nossa liberdade. A defesa da liberdade contra o caos. Podemos nos recordar dessa obrigação através de nossa prática anual de compaixão para com o grande espectro que guiou a peregrinação de Dante. Aquele que, qualquer que fosse sua função ao conduzir Dante rumo a uma visão da qual jamais ele próprio poderia desfrutar, conduziu a Europa para a civilização cristã, que ele nunca poderia conhecer. E aquele que, ao pronunciar suas derradeiras palavras na nova língua italiana, disse ao se despedir. Aqui ele cita, né, um trecho aqui de Dante, né, bem interessante. Meu filho, o fogo eterno e o temporal, já contemplastes, e eis-me chegado à parte, que ultrapassar não posso por meu mal. Então aqui ele encerra esse ensaio muito interessante, o T.S. Eliot, analisando o que é clássico, né, apresentando essas características. Para ele, então, portanto, existe o clássico, que é Virgílio, com todas as características, porque ele esgotou a língua, ele esgotou todas as possibilidades da língua latina. Ele ainda apresentou uma característica de universalidade, porque ele se aplica a um todo, né? E não apenas a um determinado provincianismo, ou seja, ele tem todas as características próprias em si, e as características de toda a potência, ele encerra em si toda a característica própria de um povo, e é uma obra representativa de um povo e de uma época e de uma língua. Tem ainda a maturidade da língua necessária, a maturidade da literatura. Ele tem aí uma herança anterior, e isso, portanto, conduz a dizer que Virgílio é o clássico absoluto, o clássico maior, enquanto que existem os clássicos menores, né? Os clássicos relativos são relativos porque não são completos, não tem o esgotamento da língua e ainda estão em processos, né? Enquanto a língua estiver viva, segundo ele, não é possível estabelecer um clássico propriamente. Portanto, serão clássicos relativos, não clássicos absolutos. Então, clássico para ele só existe como sendo Virgílio, como sendo clássico propriamente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito longo, exaustivo, mas muito interessante aí, um grande ensaio de T.S. Eliot
que você tem que ler e reler sempre, né? E reassistir novamente esse vídeo, porque é bastante complexo, porém muito instrutivo e muito interessante. É realmente um clássico para definir os clássicos, né? Um dos maiores e melhores ensaios que trata do assunto. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários aqui do vídeo o que você está achando dessa série e também o que você acha sobre o conceito de clássico de T.S. Eliot. Se inscreva no canal se você não está inscrito e compartilhe nas redes sociais para ajudar a ampliar o canal. Muito obrigado pela atenção.